infância ela foi marcada por uma série de acontecimentos, assim como a minha vida adulta, né? Então, acho que Deus já estava preparando, porque aos 3 anos, de 3 para 4 anos de idade, eu sofri um abuso por parte de um amigo do meu pai, uma pessoa que foi trabalhar com o meu pai, a gente morava na fazenda, e essa pessoa abusou de mim sexualmente. Eu lembro como se fosse um sonho na minha cabeça. Como eu era muito criança, eu tenho essa memória vaga, me lembro do abuso, como foi. E eu não contei para ninguém. Você não chegou a contar? Não contei, né? Então, isso me gerou vários problemas, porque eu fui uma criança ferida, né? Sim. Desde a primeira infância. Então, eu guardei para mim. E durante muitos anos eu carreguei esse trauma, né? Além desse trauma, o meu pai era alcoólatra, porque eu não nasci em uma família de evangélicos. Então, a sua mãe também? Minha mãe não. A minha mãe não. Mas minha não mãe era evangélica? não era evangélico. E o meu pai era alcoólatra e o casamento dele com a minha mãe era muito conturbado, né? E assim, o meu pai ele bebia com frequência, quase que todos os dias, e ele era muito agressivo. Então, assim, a minha infância foi marcada, né, por abuso, por muita violência, por separações, porque eles se separaram várias vezes, né? Ele teve amante. E assim, meu pai era uma pessoa totalmente desregrada, né? Até Jesus achar ele, né? Mas eu falo que... Sim. Ele não era carinhoso com você? O meu pai ele sempre foi atencioso. Ele sempre foi... Apesar, né, na infância a gente passar por todos esses traumas, o meu pai, ele foi um pai presente, né? Ele sempre fez tudo, assim, na parte paterna, eu não tenho que reclamar dele. Só que devido ao alcoolismo, né, aí eles não conheceram a Deus, né? Ele e a minha mãe não conheciam a Deus, então o casamento deles era muito ruim. E eu me lembro que com, acho que 7 para 8 anos, ele e a minha mãe teve uma briga muito violenta. E aí a minha mãe decidiu se separar, porque ele tentou matar ela, né? Meu Deus. Minha mãe decidiu separar. Foi a primeira vez que ele tentou? Não. Eles brigavam muito, muito. Eles brigavam muito mesmo. Eu me lembro de vezes que eu entrei na frente dele, né? E eu era muito criança e eu tenho essa memória. Sim. Dessa última vez, dessa última briga deles, a minha mãe... Eles separaram várias vezes. Mas dessa última separação, a minha mãe fugiu e me levou com ela. E deixou meus 2 irmãos com ele. E a minha mãe foi para Brasília, a gente morava em Goiás. Eu sou de Goiás, eu nasci lá, a gente morava lá. E a minha mãe foi para Brasília e me levou. E a gente ficou lá 17 dias, né? E ele ficou com meus irmãos, ele ficou desesperado, né? Transtornado. E assim, a gente ficou 17 dias lá, eu fui morar com a minha mãe no lixão. Né? Uma parte, assim, que marcou muito a minha infância. Ela não conhecia nada lá. Ela foi morar com o irmão dela. E o meu tio, ele era catador, né? Que fala, ele morava no lixão de Brasília. Então, assim, era uma vida muito pobre. Né? E lá, assim, esses 17 dias foram difíceis. Né? A gente sofreu muito. E a minha mãe viu que não ia dar certo lá. E os familiares dela ficou com dó do meu pai. E resolveram, então, contar, né, para o meu pai onde ela estava. Ele foi atrás. E aí ele prometeu para ela que ele ia mudar, né, para eles voltar, que ele ia mudar. Foi quando ela falou para ele, eu volto com você se você mudar de cidade, né? Ele mudar para Brasília. Nós estávamos em Brasília, eu e minha mãe. Sim. E ela falou que voltaria com ele se nós mudássemos de estado, de cidade. De cidade. Porque ele tinha uma amante lá, e a amante que acarretava todos os... Além de todos os problemas, ainda tinha um amante. Então, ele concordou, ele falou, a gente vai mudar, então a gente vai para Minas Gerais, né? Foi quando a gente foi para Minas, né? Para Monte Carmelo. Cheguei em Monte Carmelo, eu tinha 8 anos, de 8 para 9 anos. Criança. E aí, quando a gente chegou lá, assim, ele continuou na bebida, né? Continuou com a mesma vida, né? Mudou de cidade. Só mudou de cidade. Eu até costumo dizer, as pessoas pensam, né? Assim, vou mudar de cidade que vai resolver os problemas. Não, o problema vai junto. Isso. Só que lá em Monte Carmelo, eles passaram muitas privações, né? Porque lá não tinha o suporte da família, como, né, dos parentes, assim. A vida é difícil, né? Criar 3 filhos pequenos, então... E aí, um dia ele chegou, assim, cansado do trabalho. Meu pai era aquele estilo de pessoa que odiava crente, né? Ele era aquele. Aqueles que Deus fala assim, é esse, né? E um dia ele chegou, assim, muito cansado, sabe? A vida financeira destruída.
casamento destruído. Eu acredito que só a saúde que ainda não estava, mas o resto estava tudo destruído, né? E ele chegou cansado e ele falou para minha mãe, vamos para uma igreja? Aí a minha mãe falou assim, mas a gente foi na... Posso falar? Na missa? Pode. Ele chegou cansado, né? Ele falou para minha mãe, vamos para uma igreja? Ele falou? Ele falou. Olha só. Ele trabalhou o dia todo na lavoura, eles trabalhavam, ele estava muito cansado. Ele falou, vamos para uma igreja? Ela falou, mas a gente foi na missa domingo. Que eles eram, assim, aqueles católicos de domingo, né? Ah, sim. Eles iam... Aí ele falou, não, mas eu quero ir numa igreja de crente. Aí a minha mãe falou, eu me lembro como se fosse hoje, né? Ela falou assim, mas como assim de crente? Ele falou assim, eu acho que se eu passar para crente, a minha vida muda. Né? E a minha mãe, para ver como que o diabo é, né? Sim. Minha mãe sempre teve esse sonho de ir para a igreja e no dia que ele chamou, ela não quis ir. Olha. Aí ele insistiu, eu e meus irmãos, ela falou, então vamos. E aí a gente se arrumou, me lembro, foi numa segunda-feira, em 99, eu acho, 1999. A gente se arrumou, todo mundo, né? Uma vida muito pobre, assim. Colocou a roupa que tinha e entramos no carro. E aí, quando a gente entrou no carro, ela falou assim, qual igreja você quer ir? Ele falou, a primeira que tiver com a porta aberta. A gente vai entrar e vai ficar. E aí foi assim, né? Ele decidiu, a gente foi, rodou a cidade toda, Monte Carmelo, não é uma cidade muito grande. Como era segunda-feira, é difícil achar. Nossa, Mas ele chegou na porta de uma igreja, estava aberta, e ali eles entraram e estão até hoje. Olha, né? isso aqui bem... Foi em 99, já 26 anos, né? Glória a Deus. E assim, ali a minha mãe já na primeira semana ela se batizou. Ela se lançou mesmo, né? Primeira semana ela se batizou. Meu pai, ele ainda ficou um ano assim, na igreja e bebendo. Na igreja. Mas assim, chegou o momento... se libertar. Foi difícil, mas chegou o momento assim que Deus criou uma situação, sabe? Sim. E ele estava bêbado e ele bateu o carro. Ele quase morreu, ele quase matou outras pessoas. Nossa. E aí acho que ele percebeu, né? Ele falou assim... Quão grave, né? Tava esse... Então ele resolveu se lançar de verdade, né? Ele falou, tem que mudar. Foi quando ele se converteu mesmo, né? E eu e meus irmãos, assim, a gente amava. E aí eu cresci na igreja, né? Quando eu fui para a igreja, eu tinha 9 anos. E assim, eu admirava, né? Os pastores. E eu ficava olhando, porque assim, a minha vida... Eu falo que a minha vida melhorou muito quando eu fui para a igreja, né? Sim. Porque assim, as brigas dentro de casa acabou. Né? O meu maior trauma de infância era as brigas, né? Dos meus pais. Então, assim, acabou. E eu olhava assim e falava, gente, que bom, né? Só que eu ainda tinha aquele trauma do abuso, né? Eu carreguei muitos anos isso. Sim. Muitos anos. Então, assim, eu fui uma menina muito revoltada. Né? Na igreja eu era muito quietinha, mas na escola eu era terrível. Porque, assim, eu queria externalizar, né? Tudo aquilo que eu vivi, como eu não contava para ninguém, então... Eu queria jogar para fora de alguma forma. Mas na igreja, não. Eu amava estar na igreja, né? E assim, eu olhava para os pastores e falava, nossa, deve ser tão bom, né? Pregar. E assim, eu comecei muito cedo na obra. Lá na igreja eu sempre ajudei, né? Eu sempre ajudava, assim, na escolinha, no grupo jovem. Sim. E ali fui crescendo, né? E na minha adolescência, eu conheci uma pessoa na igreja, um rapaz... Né? Só que não deu certo, foi um namoro breve, né? Não era de Deus. Você já era adolescente? Eu tinha 15 anos. 15 anos. E assim, esse rapaz, ele quase me desviou, na verdade, né? Eu estava no grupo jovem, muito firme, e aí ele apareceu, assim, quase me desviou. Eu acabei perdendo a minha virgindade com ele. Na verdade, ele me desviou, né? E assim, o meu pai ficou muito bravo, muito decepcionado. Porque o meu pai sempre foi muito rígido também, né? Sim. E aí eu passei um período, assim, bem complicado. Eu saí de casa, fiquei 8 meses fora de casa, sabe, assim. Mas o meu pai, ele deixou as portas abertas, né? Ele falou, se você quiser ir, então você vai. Mas as portas estão abertas. Mas você saiu com ele? Eu saí com ele, isso. Então, assim, mas não deu certo, né? Graças a Deus. Adolescente, rebelde, né? E aí... Eu falei, pai, não deu certo, assim, voltei, né? Voltei para a igreja, né? E fiquei... E assim, eu admirava, né? As esposas de pastor. E aí voltei, né? Me reconciliei, né? Falei com Deus, me arrependi, né? Porque adolescente é muito complicado. Nossa, é mentalidade diferente. A mente do adulto, isso, né? Então, hoje eu olho para a Ana Lúcia, né? Com 37 anos e a Ana Lúcia lá de 15 anos.
E eu tenho um filho de 17, então eu olho para ele e falo, meu Deus. Agora eu sei, né? Agora eu vejo como que é, né, assim. A adolescência, ela é uma fase muito difícil. Você tem que estar sempre, né, ao lado, né, Com de certeza. olho, porque é E assim, nesse meu retorno para a igreja, eu fui muito bem recebida e continuei ali, né, falei, vou ficar firme, né, e assim, e sempre querendo fazer a obra, né, meus olhos sempre brilharam para a obra de Deus, né, eu sempre olhei as coisas da obra com muito respeito, muito temor, né, e eu falava assim com Deus, falava assim, eu quero tanto casar com um pastor, né, assim, era o meu sonho. Admirava, né? Porque eu olhava para os pastores assim e eu pensava assim, nossa, eles são santos, né? A minha mente É um líder, né, ali. é um líder, né? É uma pessoa que está ali para ajudar, né? Então, assim, mas na minha igreja não tinha jovens, né, da minha idade, assim, eu queria casar, né? Eu tinha aquela ânsia, assim, de casar. Eu já estava fazendo 16 anos, né? E não tinha jovens, nada. E eu trabalhando, né? Eu estudava e trabalhava. E eu falo que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente deseja, né? Porque o demônio, ele age nisso daí, né? E um certo dia eu estava indo trabalhar, eu dormia com uma senhora idosa, né? Cuidadora de idosos, E aí foi quando eu conheci aquele que quase tirou a minha vida. Meu Deus. Hoje eu falo sorrindo, porque assim, né? Passou. Já passou, tá curada, Isso, né? mas assim, eu falo que se pudesse voltar, não teria passado naquela rua, naquele horário, né? Então, eu estava indo trabalhar e ele estava lá, né? O meu ex-marido, ele estava evangelizando, ele já era pastor. Ele já era. Já era pastor. Novinho assim? Não, ele é 12 anos mais velho que eu. Ele é mais velho. Isso, eu tinha 16 para 17, acho que ele tinha mais de 27, né? 12 anos de diferença. Ele estava evangelizando, eu avistei ele, passei, né, na rua e ele veio atrás de mim. E ele, moça, eu quero te oferecer um panfleto. Eu falei, não, obrigada, eu já sou cristã. Né? Eu sempre fui muito séria, assim. Já sou cristã, né? Porque, assim, de momento eu não me identifiquei, sabe? Eu olhei para ele, uma pessoa comum no meio da rua, evangelizando. Aí ele continuou andando atrás de mim e ele falou, você é de qual igreja? Eu falei para ele, a igreja que eu ia. Ele, nossa, eu já fui de lá. Fui 12 anos pastor lá. E começou, né, com aquela conversa e ele foi andando do meu lado. E aí ele me acompanhou até na porta do meu serviço, né? E no primeiro dia que ele me viu, e quando eu falei, moço, então tá bom, eu preciso trabalhar, né? E ele nunca foi casado? Foi casado. E aí, né, uma longa história. Já é outra história. Falei, moço, eu preciso trabalhar. Quando eu fui entrar, ele falou assim, eu vou casar com você. Eu sou pastor e eu vou casar com você. Ele falou isso? Falou. E eu fiquei com aquilo, né? Eu falei, gente, que cara doido, né? E fui trabalhar, mas assim, enquanto a gente foi pelo caminho conversando, eu muito ingênua, porque eu era muito ingênua, muito, né? Eu tinha quase 17 anos. É o que eu disse, eu olho meu filho hoje com 17 anos e falo, meu Deus. É muito, né? É muita inocência. Sim. Né? E aí, assim, naquela ingenuidade da minha conversa com ele, eu falei para ele onde eu estudava, eu falei onde eu morava. Né? Ele foi pegando informações minhas. E aí, quando eu entrei, ele falou, vou casar com você. E eu entrei. Do serviço, eu já ia para a escola, porque eu dormia lá com a senhorinha. Do serviço, eu ia para a escola. Eu saí do serviço de manhã, passou. Aquilo ali eu esqueci, né? Sim. Fui para a escola. Quando eu voltei para casa, minha mãe já estava me esperando no portão. Eu chegava em casa meio-dia. Aí ela falou assim, veio um moço aqui, ele é pastor. E eu falei assim, como assim? Ele veio deixar um livro para você. Era ele. Era. Aí ela falou assim, ele falou que vai casar com você. E eu falei, uai, mas... E a minha mãe, de onde você conhece ele? Aí eu expliquei, né? Ela falou, minha filha, mas você já deu seu endereço? Eu falei, uai, mãe, eu tava conversando, né? Ele é pastor. E ele deixou um livro lá para mim, na capa ele deixou uma dedicatória, né? Que ia casar comigo, que me achou linda, aquela coisa toda, né? Do narcisista, aquela coisa toda. E aí passou o dia, fui trabalhar à tarde, ele estava no mesmo lugar me esperando, onde ele me viu um dia antes. Sim. Só que aí ele já estava com uma criança do lado dele, uma menina, 1 ano e 8 meses, né? Que hoje eu falo, você falou, tem 3 filhos, é ela, né? Minha filha de criação.
E eu falo que assim, Deus me deu ela, né? Sim. E aí ele estava com uma menininha pequenininha, e eu olhei e falei assim, uai. Aí quando eu aproximei, ele falou assim, essa aqui é minha filha, eu cuido dela, eu sou divorciado. E aí foi contar a triste história da vida dele, Sim. né? Que sempre tem. Triste história, que a ex-esposa tinha traído, abandonado, né? Pela ex-esposa, uma filha pequena, e assim, eu fiquei com muita dó. E a menina era linda. Eu me apaixonei por ela, sabe? Eu falo que por ela, porque eu sempre amei criança. Eu amo criança. E assim, conversei com ela, né? 1 ano e 8 meses, eu falei, mas você cuida dela sozinho? Ele, eu tô cuidando dela sozinho. Só que eu não sabia que por detrás daquela história tinha muita mentira, né? Tinha mentira. Isso, a mãe nunca abandonou ela, a mãe dela nunca abandonou, ela foi tirada da mãe dela. Eu não sabia. E aí ele foi conversando, ele falou, eu preciso de uma pessoa para me ajudar a cuidar da minha filha. Eu falei, eu te ajudo, né? Porque ela era linda. Eu tenho fotos dela ainda, ela fala comigo, mãe, mas eu era tão feia. Eu falo, não era, você era linda, uma moreninha de cabelo cacheado, sabe? E eu falei para ele, não, eu cuido da sua filha. E assim, eu já peguei amor nela, né? Que ela era muito carente. E aí ele falou, vamos visitar a minha igreja? Eu falei, tá bom, eu vou. Né? E aí eu fui, conversei com o meu pastor na época, aquela rebeldia, né? Meu pastor falou, você tá doida? Eu falei, não, pastor, eu vou só visitar a igreja dele. Ele falou, então você que sabe. E aí eu fui, visitei a igreja dele, né? A filha dele ficou comigo no culto. Sim. Gostei, né? Ele não era o líder da igreja, né? Ele trabalhava com outros pastores. Sim. Mas eu gostei muito da igreja, né? Uma igreja muito boa. Pode falar o nome? Pode. A Casa da Bênção, né? É uma igreja conhecida. E assim, assisti o culto. E aí terminou o culto, ele falou, você leva minha filha para sua casa? Aí eu falei, uai. Uai do mineiro. Uai. Levo. E assim, levei ela, né? E aí cheguei lá, minha mãe falou... Falei, mãe, é a filha, né, do pastor e tudo, e assim. E aí ela já chegou chamando a minha mãe de vovó, meu pai de vovô, e assim, não tinha criança em casa mais, né, e assim, todo mundo apaixonou nela. E aí, nesse tempo, na cabeça dele, a gente já estava namorando, né, então foi tudo muito... Ele foi lá... rápido demais. Muito, muito rápido. E aí ele foi conversar com meu pai, né, meu pai não gostou dele. Não gostou? Não gostou desde o início. Ele contou a triste história dele pro meu pai. E seu pai Meu pai não acreditou? Meu pai falou assim, não tem como a mãe abandonar uma filha assim. Eu falei, pai, mas tem mulher que é ruim. Aquela coisa, a gente parece que ilude, a gente coloca uma máscara para não ver os defeitos, né? Hoje eu falo isso. Para as mulheres que me procuram, eu falo isso. Parece que a pessoa fica cega e não vê defeitos. E o meu pai falou, então você que sabe, né? E aí a gente começou a namorar. Foi um namoro muito rápido, né? O cristão namora muito rápido, né? É isso mesmo. E foi um namoro rápido. Logo ele me pediu em casamento e a filha dele comigo. Ela já ficou na minha casa comigo. E ela começou a me chamar de mãe, né? E assim... E eu peguei muito amor nela, né? Hoje eu falo que eu casei com ele por causa dela. Vocês têm? Ela mora com você? Hoje não. Hoje ela tem 22 anos. Ela faz odontologia. Olha só. Ela é casada. É linda. Tem uma vida. Tem uma vida. Eu falo que ela é um dos maiores orgulhos da minha vida, né? Mas eu criei ela durante toda essa jornada, né? Hoje ela mora numa cidade vizinha, próxima à minha. Tem a vida dela. E a mãe dela? A mãe dela mora em São Paulo, né? Mora aqui em São Paulo. Elas têm contato, né? Hoje. A história foi muito longa, mas elas têm contato, são amigas, né? Sou amiga da mãe dela. Não, mas você vai chegar essa parte ainda, né? Isso, mas assim, ela hoje está bem, sabe? Ela está fazendo odontologia e assim, continua linda, né? Eu falo que é um dos meus maiores orgulhos, né? E aí a gente namorou pouco tempo, ficou noivo, né? E assim, até o noivado eu não via sinais, né? Eu não via, porque eu pensava, ele é pastor, vou fazer a obra, né? Nossa, meu sonho, você é esposa de pastor, né? E assim, e a filha dele, né? E assim, eu não via sinais. Então a gente ficou noivo. Meu pai falou, tudo bem, você quer casar? Eu vou fazer seu casamento. Meu pai ainda falou, tem certeza? Tenho. Eu lembro de uma fala do meu pai, assim, tem coisas que a gente não lembra. Ele falando assim, meu pai falou assim, mas você gosta dele? Eu falei, não.
Poucos dias eu estava conversando isso com meu pai, meu pai falou, eu não entendi. Eu falei, pai, nem eu. Você gosta dele? É que foi muito rápido. Foi muito né? rápido. Não criou aquele sentimento, Não. assim, de amor. Como eu era muito nova também, né? Sim. E meu pai, mas você gosta dele pra casa? Eu falei, não, pai, eu gosto dela, né? Eu falei, Da criança, eu falei, né? pai, mas o amor vem com o tempo. E meu pai falou, olha, não é por aí, né? É. Mas eu tinha na minha cabeça isso, que o amor vinha com o tempo, né? Sim. Mas hoje eu sei que não, né? E aí a gente preparou o noivado e tudo. E aí um dia antes do casamento, eu estava indo com ele na casa de uma irmã da igreja, a gente foi pegar umas coisas. E aí passou um irmão da igreja na sexta-feira. Meu casamento era no sábado, isso aconteceu na sexta. Passou um irmão da igreja e cumprimentou eu e ele. E eu cumprimentei. Quando o irmão passou, que foi embora, ele me deu um tapa na cara. Na sexta-feira, um dia antes. Antes de casar. Um dia antes. A violência já começou ali. Ele me deu um tapa na cara e aí, assim, Meu Deus. eu não entendi, né? E eu falei, o que que foi? Ele falou, você estava olhando pro irmão com outras intenções. Meu Deus. E eu comecei a chorar, né? E eu falei, não, mas eu não tava, você tava. E assim, ele falou tantas vezes que eu tava que eu me convenci de que eu estava. Não. E assim, ele Manipulador. transtornou, sabe? Ele virou outra pessoa, Sim. assim. Uma face dele que eu não tinha visto ainda. O nosso namoro, noivado, casamento foi 3 meses só. Então não dava pra ver. Sim. E eu comecei a chorar muito, e ele transtornado, que ele falou assim, se você casar comigo, nunca mais você vai olhar para outro homem. E eu falei, mas eu não olhei, você olhou e ficou naquele impasse, no meio da rua. Meu Deus. E aí eu falei para ele, então me desculpa. Quando eu falei me desculpa, e ele voltou normal. Olha só. Ele voltou, ele, não, eu te perdoo, é só você não fazer isso mais. E assim, mas eu fiquei muito confusa, né? Sim. Eu estava a um dia do casamento, estava tudo preparado. A casa toda montada, né? Convidados, igreja. Meu pai tinha gasto, né, com a festa. Sim. Ele era pastor. Então, assim, eu falei... E eu cheguei em casa, assim, o olho estava até inchado. Eu lembro que eu passei de cabeça baixa para minha mãe não me ver. Minha mãe, tá tudo bem? Tá tudo bem. E assim, eu fui dormir e eu falei, Deus... Será que eu olhei mesmo, né? Será que eu fiquei muito confusa? Sim. Mas ainda assim, eu acordei no sábado, né, que era o dia do casamento, falei, não, eu vou casar. Na hora da briga, ele falou, não vou fazer isso mais, é porque eu fiquei nervoso, porque você me provocou. Nossa. Falei, não, então ele vai mudar, né, porque ele nunca tinha feito isso. E aí, casei, né, nós casamos, e assim... Quando a gente se casou, ele foi transferido, né, para outra cidade, que é perto lá de onde eu moro, e aí o meu inferno começou. Meu Deus. Porque, assim, meu sonho era ser esposa de pastor, porque eu pensava que, assim, era Ser uma maravilha, né? lindo, né? Era É. cuidar da igreja, cuidar do marido, da igreja, do povo, fazer a obra, né? Sim. Era o que eu amava. Quando a gente chegou na cidade lá, minha vida já virou de cabeça para baixo, eu já me arrependi, sabe? Porque, assim, ele não era nada, né? Do que ele estava passando naqueles 3 meses. Na primeira semana de casada, eu lembro que eu estava dormindo, ele me acordou 3 horas da manhã, assim, com violência. Levanta agora. Eu falei, o que foi? Dobra o joelho e vai orar. Aí eu falei, tá. Ele falou assim, a partir de hoje a gente vai orar 40 dias de madrugada. Eu falei, não, tá bom. E a gente vai jejuar. Vamos fazer 3 dias de jejum. Eu falei, mas eu nunca fiz jejum de 3 dias, mas você vai fazer. Meu Deus. Então, assim, aquilo que eu estava acostumada a fazer por amor, Sim. a obra, né, o que nós fazemos, né, jejuns, eu comecei a fazer por obrigação, já no comecinho do casamento. Meu Deus. Né, e assim, e aí começou assim, a relação sexual era muito, muito ruim, uma coisa muito estranha, sabe? Eu não sabia, assim, dizer ao certo. Muita violência? Muita violência, muito, muito estranho. Sempre que ele terminava, ele ia para o banheiro. Eu não entendia o que era. Depois que eu descobri que ele era viciado em pornografia. Olha só. Né? Então, assim, ele tinha um problema de ejaculação precoce. E ele me culpava por isso. Então, eu não entendi. A minha cabeça, assim... Era tudo novo, você não entendia. E já nos primeiros 15 dias de casada, a minha cabeça ela já deu um nó. Porque tudo que eu acreditava já foi desconstruído, né? Sim. E eu pensava, será que ser esposa de pastor é assim? E aí ele já começou a usar a Bíblia. Né? Ele pegava a Bíblia e abria, né? Na passagem da mulher sábia edifica a casa.
atola, destrói. Que manipulador, né? E ele doente, né? Totalmente. Doente. Sabe, assim, e aí na igreja, nos cultos, assim, no primeiro mês de casado, ele falou que eu estava olhando para um obreiro. Quando eu cheguei em casa, ele me bateu, ele me deu soco, sabe, assim, ele me deu soco nas costas, ele me jogou no chão, ele acabou comigo, e eu, sabe, eu não entendi, ele não dava chance para me falar. E sempre quando ele me agredia, ele falava que eu estava olhando para outros homens, sendo que eu nunca olhei. Meu Deus. Né? E assim, a filha dele começou a presenciar essas brigas, né? Ela começou a viver nesse ambiente, né? Com ela, ele nunca foi violento fisicamente, mas psicologicamente, sim. Né? Eu me lembro ela com 3 para 4 aninhos, ele falava para ela, você vai ser igual a sua mãe. Você não vai valer nada igual a sua mãe. Ele falava para ela. Eu falava, não fala isso para ela. Ela é criança. Não, ela vai ser mãe solteira, ele falava para a filha dele. Deus. Então, assim, ele fez muito abuso psicológico com ela, sabe? Eu não tinha força para defender. E, assim, aí eu fui passando os anos de casados nessa vida, né? Na igreja não podia olhar para ninguém. E eu amo conversar. Meu Deus. Quem me conhece sabe. E então, eu fui virando outra Ana Lúcia. Eu fui ficando retraída. Na igreja eu fugia do povo, porque as pessoas vinham até mim para conversar e ele já me olhava lá de cima do altar. Eu já tremia. Se viesse, eu lembro que sempre nos meus aniversários eu fugia, porque se algum irmão me desse algum presente, que as pessoas querem agradar, né? Sim, sim. A esposa do pastor, eu apanhava. Então, assim, ele era muito violento, sabe? Tudo era briga. Tudo era motivo de briga, tudo era confusão, tudo era gritaria dentro de casa. Na igreja, não. Na igreja era assim, o casal, quem olhava falava assim, não, o casal... Nas brigas você não se defendia? No primeiro ano de casado, não. Sim. Eu não me defendia, porque sempre como a minha filha, né? Eu falo minha filha porque sempre ela estava presente, então eu tentava evitar ao máximo. As nossas brigas eram no quarto. Ela ouvia alguma coisa, mas eu não me defendia. Sim. Do segundo ano em diante, eu fiquei muito reativa. Então, ele vinha para cima de mim, eu ia para cima dele. Toda vez que a gente brigava, ele jogava minhas roupas na sala. Ele pegava tudo, ele jogava na sala, ele mandava eu embora. E eu falava, mas para onde eu vou? Ele falava, eu não sei, eu quero que você saia daqui. Então, assim, e era muita confusão. A minha cabeça, ele começou a fazer eu ficar louca. E você não ia embora por quê? Eu não ia embora porque eu tinha vergonha, né? De voltar. Eu tinha vergonha e ele usava a Bíblia para dizer, assim, que quem se divorcia, se não tiver adultério, ele usava essa passagem, né? Se não tiver adultério e quem pede o divórcio vai para o inferno. Então foram todos... Você trabalhava na sua mente. Os 17 anos eu tive medo dessa palavra. Porque eu pensava, né? Eu pensava, nossa... Mas você já vivia na violência. Já vivia e não... em violência. E não enxergava, sabe? Eu não enxergava, assim, o grau de manipulação dele era tão forte sobre mim, eu não enxergava. E eu acreditava, e acredito hoje, eu falo assim, na palavra, né? Sim. Só que eu não sabia interpretar, né? A Ana Lúcia lá de 20 anos atrás não é a Ana Lúcia de hoje. Então, eu acreditava fielmente no que ele dizia. Você não tinha muita sabedoria. Não tinha. Casou sem saber. Casei sem saber e casei acreditando que a mulher tem que ser fiel a tudo que o marido falar. A mulher é submissa, né? Eu acho que naquele tempo era mais rigoroso. Muito mais. Pregava muito sobre isso. E a igreja não dava suporte, né? Sim, também. Muitas mulheres sofreram durante como era anos. hoje. Isso. Hoje a igreja dá suporte. Sim. Né? A igreja ajuda. Sim. Quem vai pedir ajuda, eu acredito sim, que a igreja... Pastores que é verdadeiro, isso. Né? Que vai pela palavra, pela verdade, que instrui, né? Suas ovelhas ali na igreja, né? Não era como antigamente, que só dava paulada, né? Na pregação, mas não conversava. Inclusive, eu, ao longo do meu casamento, eu tentei pedir ajuda para a liderança da igreja da qual a gente era, mas eu não tive apoio. Eles falavam para mim que eu tinha que ser submissa, eu não tive voz. Nunca pararam para me ouvir, né? Eu falo assim, eu já contei minha história em um outro canal e assim, algumas pessoas interpretaram errado e acharam que eu estava atacando a igreja. Eu jamais ataquei a igreja e não ataco, mas eu falo que algumas pessoas que fazem a obra de Deus, elas não estão preparadas, né? E ainda nos dias de hoje melhorou muito, mas ainda falta muito, assim, a igreja se preparar mais para ajudar
os casais, né? Porque eu não tive suporte na época. E, assim, eu fui vivendo naquela situação, né? Quando eu falava de divorciar dele, ele falava, você pode divorciar, mas você vai pro inferno. Então, eu tinha muito medo. Só que eu não percebia que no inferno eu já estava. Sim. Né? Eu não percebia isso. E, assim, a Ana Lúcia, ela foi morrendo, né? Eu fazia jejum obrigada. Tinha o dia de fazer jejum, que era ele que estipulava. Sim. O jejum, a hora, ele estipulava também. As orações de madrugada, ele que estipulava a hora. Tinha dia que ele falava, hoje a gente vai passar a madrugada na igreja, a gente não vai dormir. E não dormir. Então, eu fazia tudo por, sabe, assim, tudo por obrigação. Sim. Mas eu falo que eu nunca virei as costas para Deus, sabe? Porque em tudo, eu falo, Deus passou comigo em tudo. Tudo. Eu nunca olhei a obra, no geral, com maus olhos. Sim. Nunca olhei. Eu sempre olhei com santidade. Mesmo dentro de casa, eu vivendo o inferno, na igreja, eu fazia meu melhor. Né? Eu colocava, as pessoas falavam, uma máscara, pode ser. Mas as pessoas não tinham culpa do que eu estava vivendo na minha casa. E quando eu estava na igreja com as pessoas, mesmo que eu não podia conversar direito, mas eu me sentia bem. Porque pelo menos na igreja eu estava segura, né? E foram anos assim, né? E aí, assim, Quantos anos? 17, quase 18. Nossa. E assim, o meu sonho era ser mãe, né? Minha filha já estava com 5 aninhos e eu queria ser mãe, eu não engravidava. Porque eu pensava assim, se eu der um filho para ele, é o que muitas mulheres pensam, né? Ele vai melhorar, né? Ele não vai ser mais tão violento. Sim. Ele não vai me culpar por ele ter ejaculação precoce, porque ele me culpava. Ele falava que eu era culpada, então assim, eu ficava louca. Eu falava, meu Deus, mas o que eu faço? E assim, eu fui criada de um jeito que eu acho que a maioria das mulheres... A minha mãe, ela tinha e tem muitos tabus, então eu não tive assim... Ensinamentos sobre isso, para chegar e falar sobre sexualidade. Sim, não sim. era como é hoje, né? É. Hoje eu tenho meus filhos adolescentes, eu tenho uma filha de 11 anos, eu converso com ela algumas coisas que ela já precisa saber. Eu oriento ela. O meu filho tem 17, eu sempre orientei ele. Sim. Então eu acredito que assim, a responsabilidade dos pais na vida dos filhos é muito grande nessa área. Para os filhos tem que ter conhecimento, eu não tinha. Para mim, tudo que eu vivia era normal. Eu pensava, não, é normal, ainda mais ele é pastor, né? Então, e ele orava muito. Ele ia para monte, descia monte, fazia jejum e assim, e pregava na igreja, assim. Servia para nada, né? Porque nada chegava a Deus. Né? E ele ainda é pastor. Então, misericórdia. E assim, o meu sonho era ser mãe, né? Eu falei, não, se eu der um filho para ele, então talvez melhore, né, o meu casamento, porque eu não queria separar. Sim. Né? Nos primeiros anos eu não queria, mas depois. E assim, eu não conseguia engravidar e eu sempre sonhei desde criança em ser mãe de menino. Sempre. Falava com Deus, nossa, eu quero um filho homem, né? Porque como eu sofri abuso na minha infância, eu tinha muito medo de ter uma filha mulher e acontecer com ela. Tem um detalhe que eu me esqueci. Eu guardei esse meu segredo, né? Que eu fui abusada na infância, mas antes de casar com ele, eu contei para ele. Você contou? Contei, porque ele falou, acho que uns 15 dias antes do casamento, ele falou assim, olha, se você tiver algum segredo, você tem que me contar, porque a gente vai casar, eu vou ser seu marido, eu quero casar com você sem nenhum segredo. E aí desculpa. Não, pode falar. E aí eu falei pra ele, eu falei assim, olha, eu fui abusada na infância, mas não conta pra ninguém. Ele me ouviu, ele, não, jamais, não vou contar. E me ouviu, né? Sim. Me abraçou e tudo, e aí... Eu trabalhava ainda com aquela senhora idosa, eu fui trabalhar. Quando eu cheguei, ele estava na minha casa. E ele contou para os meus pais. Meu Deus. Isso antes de casar. Meu pai e minha mãe soube através dele que eu tinha sido abusada. Isso para mim foi muito... Então foi um sinal também. Sim, com certeza. E assim, eu cheguei, a minha mãe estava chorando. O meu pai estava assim, num jeito que eu nunca tinha visto. E eu falei, gente, o que aconteceu, né? E eu pensei, mas eu não estou fazendo nada errado, né? E aí ele, eu contei para os seus pais, porque você precisa de ajuda, eu quero que você case liberta desse trauma. E assim, eu senti muita vergonha, sabe? Porque era um segredo meu, eu acho que eu iria contar no momento certo. Sim, sim. Né? E assim, meu pai, ele ficou muito mal, ele quis saber quem era a pessoa, eu falei para ele lembrou vagamente quem era a pessoa, minha mãe. E aí eles entenderam por que eu fui uma menina tão agitada, né? Sim, sim. Então assim, mas eu fiquei muito mal dele ter contado.
E detalhe, ele usou durante... Foi uma traição, né? Foi uma traição, foi uma traição, né? Você sentiu como... Isso. Então, foi a primeira, assim, eu acho que foi a primeira decepção, não foi nem o tapa na cara. Foi essa, né? Ele expôs o meu segredo, assim. Porque eu pensava assim, não, como ele é pastor, eu posso contar qualquer coisa pra ele. Outro erro que, né, a gente tem que saber com quem a gente se aconselha, né? Isso. Nem todos os pastores, né? Exatamente. Infelizmente. E assim, meu pai e minha mãe ficou muito mal, sabe? De saber que a filha deles tinha sido abusada e guardou, né, tantos anos. Mas aí a gente colocou uma pedra, nunca mais tocou-se nesse assunto. Eu falo que hoje eu estou curada, eu já ajudei muitas pessoas que passou por abuso na infância, né, e que vieram conversar comigo, então assim, Deus usa também essa parte para ajudar pessoas, né, eu não tenho nenhum trauma assim, desses abusos. E aí foi passando, né, meu casamento com ele, meu sonho era ser mãe de menino, para não ter uma filha mulher e ela ser abusada, né, e eu não consegui engravidar e eu fiz um voto com Deus. Eu me lembro porque assim, mesmo que ele me obrigava a orar, mas eu orava quando ele me obrigava, mas eu tinha o meu momento que era eu e Deus. Isso aí ninguém nunca tirou de mim, né? Ele me obrigava a jejuar junto com ele, eu jejuava, mas eu tinha o meu momento que eu fazia o meu próprio, era eu e Deus. Nisso aí ele não conseguiu tocar, é o que eu falo que foi isso que me sustentou todos esses anos, sabe? E um dia eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu quero ser mãe de menino. E se eu me der um filho homem, ele vai chamar Emanuel Felipe. Né, eu lembro que eu fiz esse voto com Deus, né? E no outro mês eu estava grávida. Eu fiquei 3 anos tentando, não conseguir. No outro mês eu estava grávida, né? E foi uma gravidez muito tranquila, sabe? Assim, Deus esteve comigo do começo ao fim. Quando eu fui contar para ele que eu estava grávida, ele surtou. Meu Deus. Ele surtou, ele quebrou a casa. Ele falou, eu não acredito que isso aconteceu. Eu não queria ser pai, né? E aí ele falou palavras muito pesadas, sabe? E eu falo que assim, o meu filho, desde o ventre, o meu filho sentiu essa rejeição, porque o meu filho nunca foi apegado a ele, né? E ele falou coisas muito absurdas, assim, sabe? Ele falou até em fazer DNA. E eu falei, pode fazer, né? Pode fazer. Então, assim, foi uma gravidez conturbada pelo casamento que eu tinha com ele, mas fisicamente foi muito abençoada, sabe? E eu falei para ele, eu falei, olha, eu fiz um voto com Deus, o nome do nosso filho vai ser Emanuel Felipe. Ele falou, como você sabe que vai ser homem? Eu falei, porque Deus falou comigo que vai ser homem. Ah, você é louca. E quando eu fiz o ultrassom, né, eu lembro, eu falei, olha, é um menino. Né? Ele não me acompanhou em nenhuma consulta, em nada. Minha filha que ia comigo. Ela tinha 6 aninhos já. É um menino. Aí ele falou, então tá bom. Né? E foi assim uma gravidez difícil. Na gravidez eu descobri a primeira traição dele, né? Estava grávida, ele viajava, né? Ele fazia algumas viagens e ele tinha um computador que ele deixava em casa e quando ele chegava ele ia para esse computador. Eu estava grávida de 8 meses. E ele ficava ali às noites nesse computador e na época eu não sabia mexer, era a época do Orkut. Ah, né? Nossa, eu lembro. Eu não sabia nem ligar o computador. Sim. E ele falava que estava jogando, né? Chegava da igreja, já ia pro computador. E eu grávida. Meio de comunicação, né? Com outras pessoas. E eu grávida, já tinha uma filha de 6 anos, né? Sim. E eu não queria saber dele também, porque eu já estava muito ferida. E ele passava as noites na frente desse computador. Um dia o nosso líder da igreja ligou para ele um dia à tarde, e ele saiu correndo e deixou o computador aberto. E ele não deixava. E ele saiu correndo e deixou. Eu passei da cozinha para a sala, que na sala ficava o computador. Quando eu passei, caiu uma mensagem, né? Fez o barulhinho da mensagem e eu voltei, porque eu vi uma fotinha de mulher. Aí eu falei, uai, será o que é, né? Eu sentei. Aí eu consegui abrir as conversas, eu não sabia mexer, mas eu falo que Deus, quando Ele mostra pra gente, Ele dá sabedoria, né? Porque eu não sabia nem ligar o computador. E eu cliquei e abri todas as mensagens. Ele estava conversando com uma mulher de São Paulo. Já tinha muito tempo, já assim, uns 3 meses, eu acho. E ele estava marcando encontro com ela. E ele dizia pra ela, tinha toda a conversa dos dois, ele dizia pra ela que ele era solteiro, que ele morava com os pais dele, que ele era pastor. Que ele estava procurando uma esposa. E assim, eu li tudo. E essa mulher fez umas transferências bancárias para ele na época. Era o TED, né? Que fazia, não tinha Pix nem nada. Ela transferiu um valor em dinheiro para ele que ele tinha prometido ir em São Paulo conhecer ela.
E assim, ela mandou fotos pra ele, era uma mulher mais velha que ele. Sim. E eu li aquilo tudo, eu falei, eu não acredito. A mulher tá... Meu Deus. E assim, quando eu fui lendo, sabe, assim, meu coração disparou, eu falei, mas eu não acredito. E assim, até as pessoas me julgam, porque no vídeo que eu contei no outro canal, eu falei assim, ele é pastor. As pessoas falam assim, mas ele te batia. Sim, ele me batia. Então, além de ter o agravante dele me bater, eu ainda descobri a traição. Né? É. Então, eu falei assim, não, agora realmente. Sim. E assim, eu estava com 8 meses de grávida, minha barriga enorme. Eu peguei o computador e joguei no quintal e quebrei tudo, sabe? Assim, eu surtei. Eu surtei. Sim. E passou uma meia hora, ele chegou, ele já foi direto pro computador. Ele olhou, cadê meu computador? Falei, tá lá no quintal. E ele falou, o que que você fez? Aí eu falei pra ele, o que que você fez? Você estava me traindo. E ele começou a chorar e disse que não, e ligou pro líder dele, ligou pro meu irmão na época. E chorava, assim, sabe? Chorava e jurava diante de Deus. Ele tinha um tal de diante. Ele já ligou pra você não ligar, né? Ela surtou aqui, ele falou pro meu irmão, ela surtou aqui, vem aqui. Olha só. Né? Meu irmão foi lá e falou, não, não é assim. E eu, como eu quebrei o computador, não tinha provas. Né? E ele chorava, e assim, o nosso líder foi na minha casa, né? E Sim. conversou comigo, e, assim, a minha briga com ele foi muito grande, eu lembro que eu fugi dele, ele me agrediu, isso tudo antes do nosso líder chegar, sabe? E conversou, e assim, ninguém acreditou. Olha só. Não tinha provas, né? E ele chora, pelo estado que ele ficou, quem olhasse para ele não acreditava. Não tinha como, eu falo, não, esse homem desse jeito, não. Então, e aí passou, né? Passou, meu filho nasceu. E sim, meu filho nasceu lindo. Foi um parto normal, sem dor. Quando Deus abençoou, abençoou mesmo. Eu abençoava meu filho no ventre, né? Chamava ele pelo nome, Emanuel. E assim, Deus providenciou tudo. Ele não estava junto na hora do parto, ele não quis participar. Quem estava comigo eram os meus pais. Né? E aí ele foi, quando o meu filho nasceu, ele foi no hospital, viu, aí pegou no colo. Mas eu já tinha, assim, no meu coração tinha toda aquela tristeza de tudo que ele falou na gravidez, sabe? Sim. E aí ele foi registrar o meu filho, e quando ele registrou no outro dia, meu filho nasceu, porque registrava antes de sair do hospital, né? Ele chegou com a certidão de nascimento, que eu olhei e eu falei assim, não foi esse nome que eu dei para ele. Ele colocou o nome do meu filho de Anthony Gabriel. Ele mudou o nome. Ai, meu Deus. Eu falo que isso, assim, nossa... Foi feriu ali muito, né? Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque o nome que você escolheu era feio. Olha. Eu falei, mas eu fiz um voto com Deus. Ele falou, que diferença faz o seu voto com Deus? Você acha que Deus te ouve? Ele falou pra mim, e assim, eu estava de rezo com... Meu filho nasceu um dia antes. E eu chorei muito, sabe? Eu nem tive leite. Eu falo que assim, eu nem tive leite. Eu fiquei muito magoada. Até hoje, eu não consigo falar essa história assim, sem chorar. Sim. Porque, assim, ele quebrou um voto que você fez. Que eu fiz, né? Meu Deus. O Anthony Gabriel é lindo. É um nome lindo, né? Meu filho é uma bênção. Mas eu falo que ele não respeitou, né? E quando meu filho tinha 4 aninhos, ele foi para a escola, ele chegou e falou assim, mamãe, eu queria chamar Felipe. Do nada, ele falou. E era Felipe que você ia Era Emanuel Felipe. Emanuel Felipe. Emanuel Felipe. Você não conseguiu mudar? Não, depois eu não tentei, né? É muito burocrático. Sim. Para mudar, e na época eu não tinha voz, né? Eu não tinha a força que eu tenho, que Deus me deu. As mulheres não tinham voz, Não né? tinha, né? E aí passou, e a gente continuou, né, nessa igreja, né, na Casa da Bênção. Nosso líder era um homem de Deus, ele já até faleceu, Deus recolheu ele, mas era um homem de Deus, né? E lá na Casa da Bênção ele brigou, né? Porque onde ele ia, ele brigava. E aí a igreja já não servia mais para ele, ele brigou e ele decidiu que ia para outro ministério. Que eu falo que aí também foi um fundo de poço na minha vida, sabe? Ele foi para uma outra igreja, brigou com a liderança e ele falou assim, agora a gente vai embora para Goiás. Ele chegou e me comunicou só. A gente vai para Goiânia. Eu falei, como assim? Para Goiânia a gente vai. Eu vou para a igreja tal, lá eles me aceitou, lá eles vão me dar valor como pastor. E a gente vai para lá. E assim, eu nunca tinha saído de perto da minha mãe. Porque eu morei numa cidadezinha lá perto de onde minha mãe mora, mas nunca tinha saído de perto. E então eu fiquei com muito medo, né? Eu pensei, meu Deus, se perto da minha mãe, ele já faz tudo que faz. E longe, né? Mas não teve jeito, sabe? E assim, ele bateu o pé e a gente foi para Goiânia.
assumi uma igreja, né? Uma igreja muito conhecida no Brasil, muito conhecida mesmo no Brasil e no exterior. A gente foi bem recebido lá pela liderança da igreja, mas foi um começo muito difícil. E lá, assim, se em Minas ele já me humilhava, lá ele piorou, porque lá eu não tinha ninguém por mim, né? Era eu, meus filhos. Eu falo que a vida foi eu e meus filhos, né? Sim. A diversão era entre eu e meus filhos, ele não tinha. E ele também não foi um bom pai, assim, né? E assim, lá em Goiás, aí meu sofrimento triplicou. Porque aí ele tinha controle total sobre mim, né? Eu não trabalhava, vivia da igreja, eu não podia trabalhar. Sim. E assim, ele sempre usando a Bíblia, né? E aí, nessa época, eu já não queria ficar com ele mais. Ter relação com ele, porque ele era muito violento. Sim. Então, ele começou a me forçar. Meu Deus. Ele me forçava e assim, eu tentava conversar com ele falava, a Bíblia fala que o seu corpo é meu. Oi. Sabe, assim, eu passei um período muito difícil, eu falo que foi muito difícil, porque assim, eu andei na linha bamba, né, de quase perder a fé, né, porque tinha dias que eu falava, gente, será que Deus existe? Teve vezes que eu falei, mas aí dentro de mim, eu falo que o próprio Espírito Santo falou assim, é claro que existe, porque senão eu não estava viva, né, e assim, ele era muito agressivo, sabe, ele me batia, as relações com ele eram muito agressivas. Muito agressivo. Ele não respeitava o período menstrual. Ele não respeitava meus filhos. Meus filhos ouviam as coisas que ele fazia comigo. E na igreja ele era, assim, um santo. E eu fui morrendo, sabe? Monstro, né? E assim, eu fui, assim, a Ana Lúcia falante, né, comunicativa, eu falo que eu morri, assim, um bom tempo, sabe? Eu me anulei muito. Sim. Porque eu tinha medo de conversar com o povo. Mas o povo vinha até mim. Né? O povo vinha, o povo me dava presente, ele odiava. Né? Eu me lembro que uma vez um senhor de uns 70 anos, no meu aniversário, me deu uma caixa de bombom. Eu quase morri por causa dessa caixa de bombom. Porque eu cheguei em casa, ele falou, você tem caso com ele? Eu falei, não, é porque é meu aniversário. Ele chegou assim, um senhorzinho, né? Sim, sim. Na igreja tem muita gente, assim, idosa, e ele falou assim, pastor, eu trouxe para você, você é uma mulher de Deus. E esse senhorzinho, ele era muito usado por Deus, né? Tinha dia que eu estava muito triste, ele chegava e falava assim, olha, Deus te vê. Deus usava ele. E ele me deu uma caixa de bombom, assim, com carinho, né? Com respeito. Sim. Quando eu cheguei em casa, eu não dormi à noite. Ele não deixou eu dormir. Ele abriu a caixa de bombom e jogou na minha cara. Meu Deus. Sabe, assim, na frente dos meus filhos, né? Sim. O meu filho viu muita coisa, muita briga. Eu tentava evitar, mas eu não conseguia. Eu perdi o controle, assim, total, né? E ele falou, você quer ir morar com ele, com aquele velho? Eu falei, não, é no dia do meu aniversário. Meu Deus. Né? Então, assim, foram coisas muito pesadas, muito pesadas. Eu tentei estudar, voltar a estudar, na época ele não deixou, ele falou, não, você veio para fazer a obra. Foi quando eu fui na liderança da igreja, tentar pedir ajuda a primeira vez, a liderança não me ouviu. Né? Na época, quem era líder da igreja, ela não me ouviu. Falou, olha, você tem que ser sábia, você tem que orar a Deus para ele mudar. E eu falava, gente, mas o peso... Sabe? Durante muitos anos eu orei para ele mudar. Sim, sim. Eu fiz isso, porque eu pensava, não, então eu vou orar, né? E assim, um detalhe, né? Até a minha filha fazer 6 anos, eu não tive contato com a mãe dela. A referência que eu tinha da mãe dela é uma mulher que traiu o marido, abandonou a filha e foi embora. Sim. Só que aí a mãe dela reapareceu. Eita. Aí foi quando toda a história, né, veio à tona, sim, quando minha filha tinha... Vou voltar um pouco, porque eu esqueci essa parte. Sim. A mãe dela reapareceu, conseguiu contato, porque naquela época não tinha celular igual hoje. Difícil, né? E a mãe dela estava morando em São Paulo, e aí ela reapareceu. E quando eu vi a mãe dela a primeira vez, meu coração cortou, porque eu falei assim, a história dele não bate com a mulher que, sim, eu vi. E a mãe dela pegou o ônibus e foi até a cidade que a gente morava, né? Umas 12 horas de viagem, que ela descobriu. E aí foi quando eu descobri que ele estava escondendo os endereços por onde a gente passou. Telefone, não tinha, né? Era só orelhão. E a mãe dela conseguiu descobrir a nossa cidade e foi até lá e mandou recado para ele, falou que estava chegando na rodoviária. E eu fui lá levar minha filha para ver, tinha 6 anos, eu acho, que ela não via a mãe. 5 anos, mais ou menos, que ela não via a mãe dela. E assim, quando eu vi a mãe dela descendo do ônibus, o meu coração cortou, sabe?
Porque eu olhei assim, eu falei, gente, essa mulher não parece com a mulher da história, né? Sim, que ele falou, né? Inventou. E assim, ela desceu e abraçou a filha dela, sabe? Assim, aquele abraço assim de reencontro mesmo, né? Sim. E eu lembro que a mãe dela olhou pra mim e falou assim, cuida da minha filha pra mim. Porque ele conseguiu na justiça a guarda, né, da nossa filha. Ele arrumou testemunhas falsas. Conseguiu provar que ela abandonou a filha, só que ela não abandonou, então não tinha como ela pegar. A guarda definitiva foi dele. E ela falou, cuida da minha filha pra mim. Eu falei, não, mas eu já tô cuidando. E ela me abraçou. Eu falei, gente, essa mulher não é. Sim. E aí, nessa época, eu fui atrás da história, né? Com parentes dele, tudo foi quando eu descobri que ele traiu ela. Ele pôs ela pra fora de casa, ele não deixou ela retornar pra casa. Então ela falou, ela arrumou um emprego em São Paulo e falou pra ele que ia embora trabalhar, mas que voltava pra buscar a neném. Sim. Nesse prazo que ela foi embora, ele fugiu lá da cidade que ele estava com a neném. E ela não teve contato mais. Meu Deus. Então a história era ao contrário, né? Sim. E aí, a partir desse momento, eu fiz de tudo para ela ter contato com a filha. Todas as cidades que eu passei, eu deixava número de telefone. Sim. Então, elas sempre se falavam. Eu enfrentei ele várias vezes para ele deixar a menina ir até a mãe. E ele teve que deixar. Porque eu falava, se você não deixar, eu vou te denunciar. Então, nesse ponto, eu consegui. Eu tive voz. Então, ela passava as férias com a mãe dela, né? A mãe dela mandava passagem de avião, eu já estava morando em Goiânia, então mandava passagem aérea, ela ia sozinha, com 7 aninhos, ia para São Paulo nas férias, ficava com a mãe. Então, assim, o que eu pude fazer para ela ter esse contato com a mãe, eu fiz, né? E a minha filha, acho que ela é grata até hoje por isso, né? Com certeza. E assim, e aí meus filhos foram crescendo, né? E ele com a igreja, logo ele foi promovido, né? Ele virou um pastor regional. E assim, os anos foram passando, porque assim, onde ele passava, as multidões iam. Sim. Né? E ele conseguia, ele, como eu disse, né? Quem olha para ele fala assim, não, a Ana Lúcia Ele é manipulador, doida, né? isso. Então ele vai com qualquer um. E aí meu filho já estava com 6 anos e eu já estava planejando separar. Né? Eu já estava assim, com tudo na minha cabeça, eu já tinha falado para Deus assim, Deus, eu não quero mais esse casamento. Se for para mim pro inferno, então, porque eu vou separar, então o Senhor me mata enquanto eu tô com ele. Eu falava essa oração, porque eu não quero ir pro inferno, mas se não, o Senhor me ajuda a sair. Então eu comecei a planejar minha saída. Só que eu engravidei da minha filha. Terceira. Terceira. E aí, quando eu descobri a gravidez da minha filha, aí eu surtei, sabe? Porque, assim, eu não planejava. Eu estava planejando sair, né? E foi uma gravidez difícil, assim, ao contrário do meu filho, né? Eu não conseguia aceitar, sabe? Mas porque eu já estava doente. Psicológico não tinha, né? Vida social não tinha. Eu não tinha alegria. Cortou tudo, né? Tudo. E eu pensei, meu Deus, eu falava com Deus, como que eu vou criar outra criança nessa vida que eu levo? E assim, detalhe, financeiramente não faltava nada, porque a igreja supria tudo, mas emocionalmente, né, na parte, o resto, né, saúde, porque saúde mental não tinha mais. Eu já estava um passo da loucura, porque ele fazia eu me sentir assim, né? Ele fazia eu acreditar que eu fazia coisas que eu nunca fiz. E a minha gravidez foi muito difícil. Eu rejeitei por um período, sabe? Assim, me dói lembrar disso, porque eu não falo que foi por maldade, mas é porque eu tinha muito medo. Eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer com 3 crianças? Meu Deus. Eu ia sair e agora eu tô grávida. Então, assim, foi uma gravidez muito conturbada. Eu custei aceitar a ideia. E quando eu fiz o ultrassom, que eu vi que era uma menina, aí eu falei, meu Deus. Aí eu lembro que eu colocava a mão assim e falava, Deus, e agora? Eu falava, uma menina ainda, né? Porque era eu tinha muito medo. E eu já tinha uma menina, né? E aí o nome dela ele escolheu, né? Ela chama Andressa. A menina linda e assim... Mas foi uma gravidez muito difícil. Na gravidez eu descobri segunda traição dele. Meu Deus. Né? Agora com uma esposa de pastor, amigo dele. E assim, foi muito, muito complicado. Sabe, assim... Sim. Na verdade, ele me traiu, eu estava de resguardo, né? Nos primeiros dias que a minha filha... Foi quando eu descobri a traição. A minha filha nasceu, ele não me deu suporte. Já não dava antes, né? E aí eu de resguardo, ele teve que celebrar um casamento e ele foi. Como eu não conseguia ir, ele levou uma obreira com ele e foi essa esposa de pastor
o marido dela não podia, mas eu nem sabia que ela ia, né? E assim, ele demorou a chegar em casa, né? Chegou tarde, mas assim, eu nem ligava e eu tive depressão pós-parto. Nessa época, a comunhão que eu tinha com Deus, quando eu casei com ele, eu já não tinha mais, sabe? Eu não tinha, porque assim, eu falo que assim, quando você tá casado com uma pessoa dessa, ele suga tudo. Pode ser a pessoa mais de Deus que tem. Se você não sair, você não tem saúde. Eu já não tinha emocional mais, sabe? E aí eu tive depressão pós-parto. No dia que ele foi fazer esse casamento, eu tava em casa, os meus pontos inflamaram, foi cesariano. Eu tava com muita dor, sabe? E eu olhava assim, aquelas 3 crianças na cama, e nesse dia eu senti uma opressão muito grande. Eu acredito que como já tinha muito tempo que eu não conseguia orar, eu não conseguia mais, sabe? Eu falava assim, eu só falava, Deus, eu não consigo. Porque parece que eu orava e não chegava. Sim. Sabe, eu passei esse período. E assim, os pontos da cesárea inflamados. Ele não ficava em casa, né? Porque dedicava 100% na igreja. Eu estava sozinha. Naquele dia, eu lembro que meus filhos comeu porque a mais velha fez. Eu não consegui fazer comida, então eu não tinha comido ainda. Já eram umas 10 horas da noite. E eu estava com depressão e eu morava no 9º andar do prédio. E meus filhos estavam dormindo e nessa hora eu cogitei pular. Meu Deus. Porque eu olhava para os 3, assim, uma bebê recém-nascida. Os 3 estavam na minha cama, dormindo. E eu olhei para os 3, assim, eu falei, Deus, eu não vou conseguir. Sabe, assim... Sim. E eu olhei, assim, eu fui para a sacada do prédio, né? E olhava os 3 lá na cama e eu falava assim, se eu pular, eu sei que eu perco a salvação. Mas eu falei isso, sabe? Eu não tenho vergonha de falar. Eu falei com Deus, mas talvez seja melhor eu no inferno do que o que eu vivo hoje. Porque o que eu estou passando, eu não desejo para ninguém. Eu não tenho para quem recorrer, eu vou recorrer para a igreja. Eu estou dentro da igreja. Né? Ninguém fazia nada. Ninguém fazia nada. E eu olhei meus filhos e assim, na hora eu senti uma paz muito grande, sabe? Sim. Eu falo que o Espírito Santo, ele não abandona. Mesmo que a gente não consiga, ele tá lá, né? Com certeza. E eu acredito que nessa hora minha mãe estava em oração por mim, porque a minha mãe é uma mulher muito de Deus. Sim. Muito, muito mesmo. E assim, na hora eu senti uma paz muito grande, eu consegui voltar em si, né? Aquela opressão foi embora e assim, Deus me deu força. Eu falei, eu preciso continuar. E aí ele chegou em casa já mais de meia-noite nesse dia, não conversou comigo, a gente também nem conversava. E era um favor que ele fazia quando não conversava, sabe? Porque quando conversava era para brigar. E aí no outro dia de manhã ele me acordou e falou assim, eu preciso que você vá na igreja comigo. Eu falei, olha, meus pontos estão inflamados, eu estou muito mal. Eu tive febre, ele não me levou no hospital, sabe? Eu fiquei muito mal. A minha cesárea, ela abriu um buraco, assim. Meu Deus, que perigo. E eu fiquei em casa. Ele falou, não interessa, eu preciso que você vá na igreja. Aí eu fui arrumar as 3 crianças para ir na igreja. Lá na igreja tinha uma escada para até o escritório. Eu fui subir a escada. Ele falou, preciso conversar com você e tem que ser lá. E eu pensei assim, nossa, será que ele vai pedir o divórcio? Eu fui por isso, né? Sim. E aí fomos, né? Chegando na igreja, ele falou, olha, eu te trouxe aqui porque eu quero te confessar uma coisa. Isso foi um dia depois do casamento. Aí eu falei, você não falou lá em casa, né? Não, porque aqui na igreja é mais fácil. Eu falei, pode falar. Ele falou, então, no casamento ontem, depois do casamento, eu te traí com a fulana, dentro do carro. E aí, depois de quê? Depois do casamento que ele fez, né? Ele tinha que fazer um casamento. Sim. E aí, depois, ele foi levar essa mulher, né? Que era esposa do pastor amigo dele. E aí, ele me falou que ficou com ela dentro do carro. Assim, na hora, eu senti um alívio. Sim. Porque eu pensei, ele fala que em caso de adultério, pode separar. Isso. Senti uma raiva muito grande, mas senti um alívio. Eu falei para ele assim, por que você me contando isso na igreja? Aí ele abriu a Bíblia, onde fala sobre perdão, que devemos perdoar 70 vezes 7. Pelo amor de Deus. Ele falou assim, eu te trouxe aqui porque Deus manda perdoar e você tem que me perdoar. Eu não vou perder essa igreja. Nessa época ele estava numa igreja... Perdoa sim, mas não é obrigada a conviver, não. Assim, o meu brilho foi sumindo, porque eu tinha uma pontinha de esperança. Eu falei, adultério eu posso separar. E eu falei assim, mas como assim? Ele falou, eu não vou perder essa igreja. Nessa época ele era regional. Ele cuidava de 10 igrejas, né? De 10 pastores. Sim. Então, assim,
Ele não queria perder o status, né? Sim. Ele falou, não vou perder essa igreja. Você acha que eu vou perder essa igreja? Eu vou perder o que eu ganho aqui por sua causa? Não, a Bíblia manda você perdoar. Te obrigando a perdoar ele, né? Eu falei pra ele assim, mas em caso de adultério, eu tenho direito de separar. Ele falou assim, se você adulterar. Se você adulterar, mas como foi eu, você tem que me perdoar. Olha só, Foi. que homem Na maior calma do mundo. doente. Naquela hora, até a dor que eu tava sentindo nos pontos, parece que ela sumiu, sabe? Eu acho que eu tive um pico tão grande, assim, de estresse. E eu falei, não, mas eu não quero. Ele falou, não, você vai ficar e você não vai contar pra ninguém. Se você contar, eu acabo com a sua vida. Te ameaçando. Aí ele falou, escreve, eu não vou perder essa igreja, eu não vou perder o que eu ganho aqui. Você não vai perder a vida boa que você tem. Eu falei, mas que vida boa? Ele falou, financeiro. E ele sempre jogava isso na minha casa. Sim. Financeiramente não te falta nada. Realmente não faltava. Mas eu não tinha paz. Sim. E aí eu falei pra ele, que horas que você me traiu? Ele falou, eram umas 10 e pouco da noite. Foi a hora que eu senti a opressão. Sabe? Que eu falei que eu ia pular. Então, eu falo que, assim, quando entra adultério no casamento, o cônjuge, ele sente. Sim. Algo espiritual. É espiritual. Né? É um só, né? Então, exatamente. E aí, eu falei pra ele, eu fiquei muito chateada, né? E, assim, ele falou, olha, você não vai contar pro fulano, que era o marido, né? Sim. E eu falei assim, ele é seu melhor amigo. Como que você teve coragem? Ele falou, aconteceu. Aí, ele desceu e foi pro altar, e lá ele chorava, ele gritava, Deus, me perdoa. E na cabeça dele, ele já estava perdoado. Sabe? E a mulher, ainda vi ela algumas vezes, ela não olhava mais pra mim, mas eu não podia falar. E eu falei, eu também não... Sim. Eu tinha muita dó do amigo dele. Inclusive, eles são casados até hoje, ele e essa mulher. Né? E aí, assim, o tempo passou, né? E um mês depois da traição, ele perdeu a igreja. Aconteceu uma situação na igreja e, assim, ele perdeu. Ele perdeu? Perdeu a igreja. Levaram ele pra sede, né? E assim, ele ficou doido. E o que aconteceu? Aconteceu um desvio na igreja. Né? Sim. E a liderança da igreja deduziu que foi ele. E na verdade foi. Né? E aconteceu muita coisa, sabe? Assim, ele me acusou de que eu denunciei ele, mas não, eu nunca denunciei. Sim. Poderia ter sido eu. Provas eu tinha, muitas. Sim. Mas eu falo que foi a mão de Deus, sabe? Por isso que a gente tem que deixar assim, né? Não ir na violência, né? Mas deixar a justiça. A justiça de Deus é maior do que a nossa justiça, né? Pode ser que até a justiça daqui não faz nada, mas Deus, ele faz. E assim, depois de um mês também, né? Antes dele perder a igreja foi... As pessoas, assim, se tinha 1.000 pessoas, caiu para 100. Por causa do adultério, né? O pecado, ele não fica encoberto. Não. E aí caiu a receita da igreja e a liderança tirou ele, levou ele para a sede. Então, assim, ele é muito orgulhoso, sabe? Sim. Ele falou para a liderança, eu não vou ficar. Eu, no cargo que eu estava, eu não vou servir aqui. Foi quando ele teve a brilhante ideia de sair, porque ele passou na igreja, como lá tinha 1.000 pessoas, ele achava que as pessoas iam por causa dele, né? Sim. Ele falou, eu vou abrir minha própria igreja. Aí eu falei, agora... Meu Deus, agora sim vai... Aí orar mais ainda. Eu pensei, né? Aí eu já tinha uns 15 anos de casada, eu acho, né? Já tinha passado muita coisa com ele. Muita coisa mesmo. E assim, tinha viagens que a gente fazia que ele ia brigado, voltava brigado com todo mundo, com os meninos. Os meninos não podiam brincar, sabe? Assim, os meninos não podiam fazer nada. E na viagem ele surtava, que eu tava olhando para outros homens, que... Era uma coisa muito louca, né? Na igreja, eu estava olhando para os obreiros, e assim, ele sempre me batia, e relação era sempre forçado, né? Todos os anos depois foi tudo forçado. Com violência, né? E ele falava para mim, aí foi quando eu descobri o vício dele na pornografia, né? Ele era viciado, eu consegui abrir o celular dele e eu vi tudo que ele acessava. Ele comprava sites de pornografia com o dinheiro da igreja. Então eu descobri tudo, eu vi todos os saldos, eu vi todas as transferências, eu vi tudo, né? E eu fui questionar ele sobre isso e ele falou que é porque eu não era uma boa esposa. Né? Ele falava, eu procuro pornografia porque você não é boa, sabe? Então eu me senti um nada. Eu tenho fotos de quando eu estava lá com ele, né? E de hoje, assim, eu parecia que eu tinha uns 60 anos, porque eu não tinha autoestima. Você não se cuidava? Não me cuidava,
sabe? As pessoas me olhavam, muita gente na igreja naquela época me julgou falando que eu era uma mulher muito, muito rude, muito fechada, mas não é, eu era triste, né? Eu não tinha a alegria que eu tenho hoje, né? Eu não podia sorrir. Como que eu ia chegar cumprimentando as pessoas na igreja? Não tinha como, porque senão em casa ele acabava comigo, né? Nos aniversários dele, tinha que fazer todos para ele, a festa. Tinha que fazer e ele amava. Quando as pessoas faziam no meu aniversário, ele achava ruim. Então, foi assim, anos, né? Quando a liderança tirou ele, ele falou, vou abrir minha própria igreja. Ele tinha uma reserva dele, porque, igual eu falei, ele fez desvios na igreja. Era outro motivo de briga entre eu e ele, mas como ele me ameaçava, eu me calei de novo. E aí ele abriu a igreja dele e aí ficou pior, porque agora o líder dele era ele mesmo. Ele mesmo. E aí eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Senhor, eu preciso sair, né? E assim, quando ele abriu a igreja dele, no começo até foi algumas pessoas, mas depois não ficou, né? Aí veio a terceira traição com uma membro da igreja. O marido dela estava em Barretos fazendo tratamento de câncer. E ele foi visitar a mulher e lá ele ficou com ela. E ele chegou em casa e me contou de novo. Ele me contava. Como que quisesse, assim, se livrar da culpa, E mais uma vez ele me falou, a Bíblia manda você me perdoar. Se você não perdoar, você vai morrer. Você vai pro inferno. Nesse dia, minha briga com ele foi gigante, sabe? Assim, não por ciúmes dele, não. Mas pela falta de respeito. Eu falei, você sabe que o marido dela tá com câncer. Ele falou, mas eu não aguentei. Se você fosse uma boa esposa, eu não faria isso. Tudo que eu faço, a culpa é sua. Olha, meu Deus. Se livrar, né? Ele falou, tudo que eu faço, a culpa é sua. E nesse dia, nossa briga foi muito grande. Ele pegou um cabide de roupa, aqueles de plástico, e bateu aqui em mim, assim, e quebrou. E ficou a marca. Nossa. E aí, isso foi no sábado. No domingo era Santa Ceia. E eu lembro que eu fui pra igreja com uma blusa igual essa, de gola alta. Quebrou o cabide. Quebrou o cabide aqui, deixou marca. Eu fui com a blusa de gola alta. E na Santa Ceia ele ministrou normalmente, sabe? Como se nada tivesse acontecido. Terminou o culto, ele falou pra mim assim, se você fosse boa comigo, eu não te batia, mas você não é boa. Meu Deus. Então era assim, com os meus filhos, com os mais velhos também, era um terror. A mais velha, ela já estava com seus 13 anos, 13 para 14 anos, e ela tem o dom de louvar, ela tem uma voz linda. E ele queria obrigar ela a ser do Ministério de Louvor. Só que ela não queria, meus filhos não tinham vontade de fazer a obra, porque eles viam o pai deles como que era, né? O meu filho do meio, ele queria que o meu filho fosse pastor. Meu filho fala para ele, pai, eu não quero. E ele falava, você não quer porque você é endemoniado. Olha. Sabe? Então, assim, nos cultos de domingo, quando ele estava na igreja dele, às vezes a pregação dele era direcionada para humilhar eu e os meninos, os dois mais velhos. Olha, pessoal, vocês estão vendo a minha igreja tá do jeito que tá, porque eu não tenho uma esposa que presta. Os meus filhos não querem fazer a obra de Deus, eu tô sozinho. Estende a mão para cá, ora por eles. Então, e os meninos, assim, sabe? Os meninos ficavam muito tristes, ele humilhava muito. A caçula, não. A caçula, ele elegeu, assim, sabe? Eu falo que o narcisista, ele escolhe uma pessoa para ele tratar bem. Então, ele elegeu a caçula, assim, era o pedestal dele. Ele tratava ela super bem, mas os dois mais velhos e eu, era só Jesus na causa, sabe? E, assim, muitas vezes ele humilhou os meninos nas reuniões, né? Ele falava com meus filhos, falava assim, meu filho, ele vai virar traficante. Na reunião, ele falava isso, porque ele não quer fazer a obra. Meu Deus. Minha filha vai virar a mulher da vida. Pessoal, estende a mão, vamos orar por eles. E assim, minha cara queimava de vergonha, sabe? Eu falava, meu Deus. Até quando, sabe? E aí, assim, eu comecei a orar a Deus para mim sair, sabe? Eu cheguei num nível que eu falei com Deus, Senhor, ou eu saio, ou eu mato. Um dia eu falei isso para Deus, ou eu saio, ou eu mato, ou eu morro. Porque não dá mais. Não dá. E aí foi quando ele começou a bater no meu filho, ele espancar meu filho, deixar marcas. E aí, assim, só que eu não tinha profissão, né? Eu não sabia. Durante esses 17 anos eu fiquei por conta dele. Dependente dele, né? E aí eu falei com Deus, Senhor, me dá estratégia. Foi quando eu cheguei numa membro da igreja e falei, me ensina a costurar. Era o meu sonho, né? Ela falou, ai, pastor, eu ensino. E ele, assim, ele odiou a ideia. Eu falei para ele, eu vou aprender a costurar. E fui, aprendi, virei costureira. Né? E aí depois veio a pandemia. Eu tinha minha confecção, mas aí eu tive que fechar porque veio a pandemia.
Aí outra amiga minha me ensinou a profissão de cabeleireira. Aprendi também, e aí eu vi que eu falei assim, agora eu consigo me sustentar. Sim. Né? E aí na pandemia a gente teve uma briga, eu estava fazendo máscara, que aí como a igreja dele praticamente fechou. Não tinha povo, né? Porque Deus via. Então, e na pandemia a minha confecção fechou também, porque fechou tudo, né, em Goiânia. E eu fui fazer máscara. E o meu maior cliente de máscara era o primo dele, de Brasília. E ele falou que eu tinha um caso com o primo dele. Sabe? E era o que estava sustentando a gente, né? Fazia 1000 máscaras por semana, eu e a minha filha. E ele não fazia nada, ficava o dia todo em casa, à noite ia para a igreja, fazia o culto e voltava para casa. E eu trabalhando, aí nessa época eu assumi a casa, porque a igreja não tinha renda, né? E ele não estava nem aí, então eu assumi todas as despesas da casa. E aí eu fui fazer máscara e ele implicou que eu estava traindo ele, que o primo dele era meu amante. Por que uma pessoa compra 1000 máscaras por semana? Eu falei para Deus honrar, porque preciso pagar aluguel. Eu falava, não, tá errado. E aí a última vez que o primo dele foi buscar essas máscaras foi uma briga enorme, sabe? Enorme. Ele me bateu, eu tava tomando banho, ele entrou no banheiro, ele me bateu, ele me jogou no chão, sabe? E ele falou, você não me respeita. E eu falo, gente, mas o que eu fiz? Você tava olhando para ele. Eu falei, mas eu não olhei. E naquele dia o primo dele foi e me pagou. E eu falei para Deus, eu vou sair hoje. Só que era à noite e não tinha como, porque ele estava em casa, né? Sim. E aí no outro dia de manhã ele levantou como se nada tivesse acontecido. Aí falou para mim assim, se você for boa, eu não vou te bater. Aí eu falei, não, tá bom, vou ser boa. E eu tinha R$1000, né? E ele saiu de casa. Quando ele saiu, eu peguei meus filhos e saí. Eu chamei um Uber. Sim. Né? E saímos assim, a gente pegou umas malas, o que deu, e falei, vou embora. E foi quando eu separei dele. Né? Fui para Minas, só que eu fiquei 21 dias só, eu voltei. E eu falava para ele, quando eu separar de você, eu não volto. Só que eu fui para Minas, estava na pandemia. Sim. Não tinha emprego, eu fiquei com medo. E aí ele começou a fazer aquela pressão para me voltar. E eu olhava para os meus 3 filhos, ele fez eu me sentir assim que eu não ia dar conta de novo. Então, eu fiquei 21 dias lá no meu pai. E eu falei, não, eu vou dar uma chance para ele, porque eu nunca separei nesses 17 anos, né? Ai, você queria dar chance a ele ainda, meu Deus. Com medo, porque ele falou assim, você não vai dar conta. Sim. Só que eu pensei, mas eu não pensei, né? Eu falei assim, mas quem tá sustentando a casa era eu. Sim. Né? Então, assim, e aí o povo da igreja, ele colocou o povo da igreja para me ligar. E as pessoas voltam, pastor, ele tá muito mal, ele tá arrependido, ele confessou diante da igreja que vocês brigavam. Eu pensei, nossa, ele confessou, então ele quer mudar, né? E eu voltei, com 21 dias eu voltei. Aí eu quase morri, porque quando eu voltei, na estrada já, ele pegou meu celular e quebrou o chip. As minhas redes sociais ele apagou e fez outras junto com a dele. E ele falou para mim assim, agora eu vou te ensinar o que acontece com quem foge de casa. Meu Deus. E aí eu voltei, aí fiquei 9 meses com ele, mas foram os piores de tudo, de todos os anos de casado. Sim. Porque aí eu não podia sair mais de casa para lugar nenhum. Eu sempre dirigia, eu sempre fui muito independente. Sim. Então, em Goiânia, eu fazia tudo de carro, levava os meninos. Eu já não podia mais. As redes sociais eram juntas. O que ele fazia? Ele postava foto dele e escrevia como se fosse eu fazendo declaração para ele. Sabe? A gente brigava muito por causa disso. Peguei Covid quando eu voltei para lá, quase morri. Ele também. E assim, lá foi a escassez total, sabe? Quando eu voltei, eu falo que Deus acho que falou assim, então você vai voltar sozinha. Porque foi muito pior. Né? E eu voltei, fiquei mais 9 meses, assim, a nossa situação financeira foi no chão. Sim. Eu não estava conseguindo trabalho, eu fazia bico de cabeleireira e assim a gente passou privação, sabe? Foi viver de doação das pessoas. E ele violento até um dia que ele bateu no meu filho, assim, ele deu um soco no meu filho. E assim, o meu filho, ele ficou muito revoltado, sabe? Sim. E a gente estava na sala, ele estava no chão, o meu ex, meus filhos do meu lado, e eu vi que ele estava olhando pornografia junto com os meninos. Meu Deus. Que foi o último dia que eu passei lá, né? E eu falei pra ele, eu falei assim, você não tem vergonha? E assim, eu lembro que eu xinguei ele, ele levantou pra mim dar um murro, e o meu filho tava do meu lado, levantou junto com ele. No que ele foi pra mim dar um murro, o murro pegou no meu filho. Sim. E cortou meu filho assim, e na boca. Deus.
E meu filho levantou do chão, meu filho já tinha 10 anos nessa época. Ele levantou assim, transtornado. Ele falou, mãe, eu vou matar ele. E eu nunca tinha visto meu filho daquele jeito. Sim. E nesse dia eu vi o tanto que eu estava fazendo mal para os meus filhos, sabe? De ficar naquela relação, eu estava acabando com a vida dos meus filhos. E meu filho falou, mãe, se você não separar, eu vou crescer, eu vou matar esse homem. Eu odeio ele, sabe? Meu Deus. E aí ele falou assim, você não vai me matar não. E assim, ele amaldiçoou meu filho. Foi uma briga assim, sabe? Ele queria bater mais. Eu falei, se você bater, eu vou chamar a polícia pra você. E aí foi a única vez que eu ameacei de chamar a polícia, né? Sim. A mais velha entrou no meio também. Meus filhos ficavam muito assustados. E aí nesse dia eu falei pra Deus, eu falei, Senhor, eu sei que eu saí, né? Quando Deus é pai, né? Porque Deus fala, meu Deus. Sim. Eu falei, Senhor, eu sei que eu saí. É por isso que eu falo, né? Nunca volte para o lugar de onde você pediu Deus para te tirar. Isso. Falei, Senhor, eu sei que eu saí, eu voltei, mas eu preciso, dessa vez, eu preciso sair de novo. E o Senhor me tirar, nunca mais eu volto. Né? E o meu filho, assim, eu custei acalmar ele, tive que dar remédio para ele dormir. Né? Ele dá remédio. E meu filho falou, mãe, eu não quero viver mais. Se você sair, mãe, quando você chegar, eu vou pôr uma corda no meu pescoço. Você não vai me ver mais. Eu tô sofrendo, mãe. Eu não aguento mais ver ele batendo em você. Assim, esse dia do meu filho, assim, ficou muito marcado, né? Que o meu filho jogou pra fora tudo que ele tava sentindo. Ele era um menino muito calado. E nesse dia ele jogou pra fora. Ele falou assim, mãe, eu não aguento mais ver ele batendo em você. Eu não aguento mais ouvir ele te estuprando. E meu filho tinha 10 anos. Meu Deus. E eu falei, como assim, Gabriel? Ele falou, eu escuto tudo, mãe, à noite. Eu escuto ele batendo em você, eu sei que ele te machuca. Eu não aguento mais, eu vou tirar a minha vida. E assim, nesse dia eu falei assim, realmente, eu tô fazendo mal, eu não posso ficar. Né? E eu não tinha dinheiro. Nessa época, igual eu falei, eu passei uma escassez muito grande, sabe? Eu falo que Deus fecha portas, né? Pra ver se a gente cria uma atitude. E aí... Ele foi dormir na sala, né? O meu ex. Eu dei calmante pro meu filho dormir, porque ele estava muito agitado. E eu fui pro quarto. E eu lembro que eu fiquei a noite toda acordada. E eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu preciso sair. Eu preciso sair, me ajuda. Eu não tenho dinheiro. E eu não dormi naquela noite, sabe? Eu fiz a oração mais sincera da minha vida, né? E no outro dia, 6 da manhã, a minha irmã me mandou mensagem. Falou assim, eu mandei R$300 na sua conta. Nossa. Né? E assim, eu falei, meu Deus, eu falei, é um sinal de Deus, né? 6 horas ela mandou, ela falou, eu mandei R$300 na sua conta. E aí eu falei assim, hoje eu vou sair. E aí eu esperei ele acordar, ele acordou cantando, entra na minha casa. Era desse jeito. Eu lembro direitinho. Aí ele foi até a cozinha, me abraçou e falou assim, você tá calma, meu amor? E naquele dia eu falei com Deus, falei assim, eu preciso de controle emocional, porque eu descontrolava muito com ele, eu gritava, eu brigava mesmo, sabe? E eu falei, tô muito calma, tô calma. Ele falou, não, então, olha, se você for boazinha, eu não vou mais te bater. Só que vocês não colaboram. O problema da minha vida é vocês. Olha. Eu falei, não, mas a gente não vai ser mais, falei com ele. Essa foi minha última conversa com ele. Ele falou, então eu vou pra igreja orar, você tá bem, né? Ele, você faz um café pra mim? Eu falei, faço. Fiz um café pra ele, eu precisava que ele saísse de casa. Sim. Ele falou, eu vou pra igreja orar por nós, eu tô sentindo que vai acontecer uma coisa muito boa. E vai, né? E eu falei, vai mesmo. E aí ele me abraçou de novo e falou, olha, você promete que você vai ser boazinha? Eu falei, você é a melhor do mundo. Falei pra ele, a partir de hoje você vai ter a esposa que você merece. E ele saiu e foi para a igreja. No que ele foi para a igreja era na rua de casa. Eu acordei meus filhos, foi coisa rápida, assim. Sim. Eu não tinha muito tempo. Eu falei para os meninos, pega o que der e a gente vai embora. E o meu filho falou, mãe, mas a gente já foi uma vez. Eu falei, mas dessa vez a gente não vai voltar. E aí eles levantou, né, os 3. E o carro era meu, né, eu tinha o carro, sempre dirigi. Coloquei tudo que deu no carro, né, roupa, o que deu. E saí de casa. Quando eu vou sair da garagem, que eu olho para a rua da igreja, ele estava na calçada. E eu falei, Deus, e agora? Só que ele estava olhando para lá. E apareceu uma pessoa conversando com ele. E ele ficou olhando. E eu saí, tranquei o portão, joguei a chave. E fui embora. Passei na escola dos meninos e falei, olha, eu preciso da transferência, porque eu estou fugindo.
Aí os diretores, como assim? Eu falei, eu não posso explicar, eu estou fugindo, eu estou correndo risco de morte. Porque ele falava que se eu saísse de novo, ele me pegasse, ele ia me matar. Aí peguei a transferência dos meninos, desliguei meu celular, fui pra estrada. E 300 quilômetros depois, eu liguei o telefone, porque eu tinha que avisar minha mãe, né? Aí tinha 300 ligações dele. Aí quando eu ligo o celular, ele ligou, eu atendi ele. Onde você tá? E ele me xingou, né? Um palavrão muito feio. Ele falou comigo. Eu falei assim, eu estou indo embora da sua vida. Ele falou assim, volta agora, porque senão eu vou onde você estiver, eu vou te matar, vou matar todo mundo. Eu falei, pode ir. Eu falei para ele assim, quem me guarda não dorme. Durante muitos anos você usou a Bíblia contra mim. Hoje eu quero usar uma palavra para você, Salmo 121. Quem me guarda não dorme. Eu falei, dê jeito para ele. E falei para ele assim, nunca mais você vai tocar nem em mim, nem nos meus filhos. E desliguei o telefone e liguei para minha mãe e falei, mãe, eu tô indo embora. Ela falou, graças a Deus. Porque os meus pais sabiam que eu passava, mas o meu pai falou assim, eu não vou interferir, a decisão é sua. E fui embora, sabe, assim, cheguei, fiz medida protetiva. Ele nunca foi atrás de mim. Né? Com medo, né? Nunca foi atrás. Dei entrada no divórcio, né? E assim, cheguei muito machucada. Né? Eu voltei muito machucada. E aí foi quando eu tinha tudo para ser feliz agora, né? Sim. Saí daqueles 17 anos, falei, nossa, livre. Arrumei emprego, cheguei lá, fui morar com os meus pais, arrumei emprego rápido, porque eu costurava, costureira não fica sem trabalhar. E aí eu fiquei, só que Satanás, ele não trabalha pouco, né, eu falo. Eu saí do casamento destruída, emocionalmente, espiritualmente, porque não adianta a pessoa falar que sai de uma relação dessa bem. Sim. Não sai. Nem espiritualmente, nem emocionalmente. Não. E aí, assim, eu dei entrada no divórcio, eu paguei tudo. Fiz medida protetiva. Ele me infernizou muito, muito. Ele me ligava, eu bloqueava. Ele comprava outros chips. Eu bloqueava de novo. Ele comprou 10 números diferentes. Meu Deus. Eu bloqueava. Ele foi para Vitória, no Espírito Santo, porque lá tinha um bispo que trazia qualquer pessoa de volta. Ele foi. Ele ligou de chamada de vídeo pro meu filho, que esse bispo estava orando por ele. Eu falei, ele pode ir onde ele for, né? Sim. E assim, ele ia para o monte, ele vestiu minhas roupas, que ficou lá, subia o monte, passava a noite com as minhas roupas, com as minhas fotos coladas no corpo. Ele fez um mural na sala, ele colocou 300 fotos na parede da sala e mandava vídeos, né, para os meus filhos, que estavam orando por mim, e ele ungia foto por foto. E assim, eu, espiritualmente, eu estava muito mal, sabe? Sim. E aí ele, né, me pressionando, mandando vídeo para meus filhos. E aí, 4 meses depois que eu separei dele, eu conheci uma pessoa. Sim. Que aí foi outra queda, né? Que eu falo assim, a pessoa sai de um relacionamento, o que ela tem que fazer? Hoje eu sei disso. Né? Muita gente me julgou quando eu contei na internet, mas quando eu contei lá, eu não tive a oportunidade que eu tenho agora de explicar. A pessoa, ela sai de um relacionamento arrebentado, igual eu saí. Primeira coisa que ela tem que fazer é buscar ajuda. Isso. Espiritual e psicológica. Isso. E eu estava muito fraca, ele não estava me dando paz. Então, o que eu pensei? Se eu arrumar alguém, ele vai me esquecer. Porque foram 17 anos, né? E aí eu conheci uma pessoa pela internet, de uma cidade próxima, a cidade da minha mãe, uma pessoa que se dizia evangélico, uma pessoa que falou tudo que eu queria ouvir. E aí, nesses 4 meses, o que eu fiz? Fazendo 5 meses, eu fui morar com essa pessoa. Nossa. Então, eu que tinha toda a oportunidade, né, para me reerguer, vou falar assim, não, agora eu não tive forças, né? E assim, muitas pessoas, elas julgam, elas falam, mas você poderia, mas eu não tinha força, ele não me dava paz. Eu saí muito mal, eu saí com vários problemas psicológicos. Sim. E eu achei que se eu arrumasse outra pessoa... Ia ser um alívio, ia ser um alívio, né, e aí apareceu uma outra pessoa que eu pensei assim, nossa, Deus enviou isso para a minha vida. E aí eu fui morar com essa pessoa, comecei errado, né? E é o que eu falo, o que começa errado vai terminar errado, né? E ali, assim, os meus princípios, o que eu pensava, eu já me desconstruiu, acabou de... Como eu já não estava bem, sim, me desconstruiu. Chegando lá com essa pessoa, eu passei por outro relacionamento abusivo. Era uma pessoa que se dizia da igreja também, mas era outro narcisista. Né? E assim, foi 1 ano que eu fiquei lá com essa pessoa. E se eu sofri muito, meus filhos foram comigo, eu coloquei meus filhos em risco.
sabe? Eu reconheço isso, né? E assim, mas eu falo que Deus nunca me abandonou, né? Mesmo eu estando errada, né? Eu falo que a gente tem que reconhecer quando erra, né? E eu fiquei lá com essa pessoa, passei muita dificuldade, porque era uma pessoa transtornada, uma pessoa que tinha depressão, tinha crise de ansiedade, uma pessoa, assim, violenta fisicamente não, mas psicologicamente acabou. Eu já não tinha emocional. Sim. Então, esse agora, ele acabou de me destruir. Aí juntou com o ex, o pai dos meninos que não me dava paz, e juntou esse relacionamento que tava, sabe? E assim, e aí ele começou a pressão para casar comigo, porque esse, né, que eu arrumei de outra cidade, ele queria voltar a tocar na igreja. Ele queria ter um cargo, mas para isso precisava casar. Mas eu pensei, gente, se eu casar, não vai dar certo. Sim. Eu pensava, e assim, eu já estava querendo ir embora, né? Voltar e falar, meu Deus, eu preciso. Só que aí, o que eu fiz? Eu casei com ele, né? Meu divórcio saiu, e eu casei com essa pessoa no civil. Foi um outro erro gigante na minha vida, eu reconheço isso, né? Mas agora, casada, eu tive mais forças para buscar a Deus, sabe? E eu comecei a falar com Deus, Senhor, a situação que eu tô aqui não tá legal, né? E lá, assim, eu passei todo tipo de trauma também, né? Que ele queria que eu sustentasse a casa também, que como tinha meus filhos, Sim. jogava as coisas na cara dos meus filhos. Era uma pessoa totalmente transtornada. E assim, até o dia que ele chegou para mim e falou assim, olha, não dá para seus filhos ficar aqui. Eu fiquei lá 1 ano com ele. Então, você vai ter que escolher, ou eu ou seus filhos. E assim, era a brecha que eu queria, né? Sim. Que eu vinha falando com Deus, eu preciso sair dessa situação. Eu sei que eu errei, né? Em engatar um relacionamento atrás do outro. Eu reconheço isso. Naquela época eu falei isso para Deus. Eu preciso de ajuda para resolver a bagunça da minha vida. Sim. Né? Sempre falando com Deus. E aí, quando ele fala que ou escolho ou ele ou meus filhos, eu falei, tchau. Falei para ele, olha, eu tô indo embora. Ele falou, como assim? Eu falei assim, meus filhos, eu não vou abrir mão deles. Sim. Né? Ele falou, é você que sabe. E aí, assim, ele não me impediu de sair. Saí, ele deu entrada no divórcio, né? Aí divorciei, assim, voltei para a cidade da minha mãe, agora mais arrebentada ainda, né? Com mais problemas, né? Essa pessoa com quem eu fui morar, assim, Deus sempre me deu uma visão espiritual, assim, então eu vi os demônios entrando nele. Eu passei uma batalha espiritual muito grande na casa dele, sabe? Ele era muito oprimido, então eu via os demônios entrar nele, e eu não tinha força para sair, e eu falava, Deus, me ajuda. Né? Nunca me afastei, assim, da igreja, nunca Eu estava lá, mesmo com a fraqueza, mesmo no erro agora, né? Estava amaziada, estava no erro, com uma pessoa perturbada, mas eu estava lá pedindo a Deus para me ajudar. E aí voltei, e dessa vez eu voltei, né? Toda essa história já tem 5 anos, deixar isso claro aqui, né? 5 anos já. E aí fiquei 1 ano lá com essa pessoa, voltei, ele deu entrada no divórcio, nós divorciamos, e eu falei com Deus, agora eu vou cuidar de mim, né? Porque agora chega, né? E aí passei um longo período, sabe? Assim, fui trabalhar, né? Fui cuidar dos meus filhos precisavam, né? Dessa vez eu tive forças e me firmei na igreja como nunca antes, né? Eu falo que foi a época que eu mais me aproximei de Deus, né? Que eu falei, Deus, eu preciso de cura, de o Senhor me limpar desses 2 relacionamentos que quase acabou com a minha vida, né? E passei um longo período, procurei ajuda psicológica, né? Que eu falo que é muito importante, né? A terapia alinhada à fé ajuda muito, né? E ali eu fiquei, sabe, assim, fazendo a obra de Deus, como eu estava evangelizando na época, né, com o grupo lá da igreja, fiquei na igreja da minha mãe, falei, mãe, vou ficar na igreja da senhora, né? E ajudava, limpava a igreja, cuidava das crianças, e eu fiquei um longo período, né, e assim, Deus foi limpando, né? O tempo passou, assim, e eu já estava completamente, né, curada, né? Falei, nossa, curada, não queria relacionamentos mais, eu não estava buscando isso. E aí foi quando lá na igreja eu conheci o meu marido, né? O meu falecido marido. Sim. Ele estava na igreja, ele também fazia parte dos grupos, né? Ele era recém-convertido, porém era uma pessoa muito humilde, né? Uma pessoa muito boa. E assim, a gente se conheceu. Na época, como eu disse, né? Eu já estava curada de tudo aquela lama, né?
curada. E aí conversei com a minha mãe falou assim, minha filha, Deus, ele não quer ver os filhos dele sozinhos, né? E ele parece ser uma pessoa boa. Então a gente conversou e assim, deu muito certo, ele era uma pessoa muito humilde, né? Como eu disse, assim, recém-convertido, né? Os olhos dele brilhavam pela obra. Tinha coisas que ele não entendia, porque ele era muito assim, ele era estilo roceiro. Sim. Então tinha dia que o pastor pregava, ele falava assim, eu não entendi nada que ele falou. Aí eu explicava para ele, assim, mas ele tinha muito amor pelas coisas. Sim. E a gente deu certo, né? Meus filhos gostou muito dele. E aí Deus preparou, com 7 meses a gente casou, né? 7 meses de namoro, e foi um casamento muito bom. E eu falo que, assim, aquela Ana Lúcia que sofreu, né? Aos 17 anos, lá no passado. Depois 1 ano, sim, com outro narcisista. E tempos depois Deus me limpou. Aí dessa vez Deus colocou uma pessoa, sim, muito boa na minha vida, sabe? O que eu não vivi em 18 anos, eu vivi em 10 meses, né? Eu e o Gilson, ele se chamava Gilson, a gente foi muito amigo, né? Sim, companheiro. Sim. E foram 10 meses de casado, assim, de cura também, né? Um ajudando o outro. E aí, num domingo, né? Fez 1 ano já, 1 ano e pouco. Casados? Não, de 10 meses de casado. Sim, 10 meses. E aí, agora fez 1 ano e pouco já que ele faleceu. Ah, sim. Num domingo, ele saiu para fazer uma viagem de trabalho. A gente foi no culto de manhã. Sim. E ele saiu para fazer uma viagem de trabalho, ele ia voltar para almoçar. Sim. E aí, horas depois, eu recebi a notícia que o Gilson estava no IML. Meu Deus. Um acidente de carro, um motorista embriagado bateu no carro que ele estava. Ele e o amigo dele morreram na hora. E assim, a minha vida estava boa. Sim, sim. Sabe, assim, eu falo que a minha vida, ela estava... Eu falava com ele. Estava recomeçando. Eu e ele, a gente brincava muito, né? Porque eu falava assim, nossa, Gilson, a gente zerou a vida, né? Porque ele também estava recomeçando, sim, né? Estava novo na fé, tinha muito amor. No domingo, ele assistiu o último culto. 1 mês antes, ele tinha sido batizado com o Espírito Santo. E ele me contou, ele falou, nossa, eu senti uma coisa tão boa, eu não sei te explicar. E ele foi me explicar o que era, eu falei, você teve um encontro com Deus. E ele falou, nossa, mas é muito bom. Então ele estava muito feliz. Deus preparou. Foi. Ele. E aí o nosso último culto foi no domingo de manhã. E na última oração ele me abraçou. E ele colocou a mão assim em mim e ele orou por mim. E ele nunca tinha visto ele orar, né? E eu, assim, só que no dia a gente não percebe que a pessoa está despedindo. Depois que eu pensei, eu falei, nossa, Deus permitiu. E aí a gente sai da igreja, ele o tempo todo falando para mim, eu tô tão feliz. Ele falava, na semana também, antes do, sim, acidente, ele falou, nossa, eu tô tão feliz. Se eu morresse agora, eu tava na glória. E eu falava, Gilson, por que você tá falando isso? E assim, ele estava muito feliz, né? Quando ele me deixou na casa da minha mãe, ele me deixou lá e ia voltar pra gente almoçar. E aí ele olhou para mim e falou assim, você me fez muito feliz. Foi as últimas palavras dele para mim. E aí eu falei... despedida, né, aqui na Terra. Tinha isso, a gente tinha acabado de fazer 10 meses de casado, 10 meses e 2 dias. Nossa. E eu falei, como assim, Gilson? Ele falou, você me fez muito feliz. Eu era triste, e aí, assim, ele falou, você me fez, sim, muito feliz. Né? E eu olhei para ele, a gente se abraçou, ele saiu, colocou o braço para fora e deu tchau. E foi a última imagem que eu tive dele, sabe? Assim, no acidente ele morreu na hora. E aí eu vi que ele estava demorando para chegar, né? E eu fui atrás e aí 5 horas depois eu tive a notícia, né? Sim. O Gil está no IML. Foi assim que me falaram. Meu Deus. E assim, na hora que eu recebi a notícia, assim... o chão abriu, sabe? Porque sim, sim. Aí foi uma retrospectiva na minha vida, né? Eu lembrei da Ana Lúcia da infância, que passou o abuso. A Ana Lúcia da adolescência, né? Que encontrei com aquele pastor, né? A Ana Lúcia que casou com aquele homem, que eu fui para várias cidades. Durante o casamento com ele, eu morei em 18 cidades. A igreja transferia muito, né? Ah, sim. A gente morou em 18 cidades. E assim... eu lembrei, né, do meu outro casamento, que não era nem para ter acontecido, sim, né? E aí eu lembrei de quando eu conheci o Gilson, e foi tudo assim, Deus me mostrou, né, que a vida era muito melhor do que eu imaginava. E assim, e eu falei, Deus, na hora da notícia, na minha mente, assim, eu lembrei de tudo isso, eu falei assim, eu não entendo.
E a minha mãe é muito crente, muito crente. E a minha mãe falou assim, minha filha, Deus recolheu ele. Eu falei, mãe, mas por quê? Né? E assim, e foi um período muito difícil, sabe? A notícia, o acidente, né? O motorista estava embriagado, ele não sofreu nenhum arranhão. De primeiro momento, ele não foi preso, né? E eu fui atrás de justiça. Ele foi solto, ele ficou um período solto. Agora, há poucos dias, né? Até gravei um vídeo no meu canal falando que a justiça ainda não tinha sido feita. E foi engraçado que eu lancei o vídeo lá no canal. Uma semana depois, meu advogado me chamou e falou assim, Ana Lúcia, saiu a sentença, ele pegou 20 anos. Meu Deus. E regime fechado. Então, assim, na hora que o advogado me falou, eu chorei muito, sabe? Porque eu falei, meu Deus, é justiça, né? A justiça foi feita. Mas aí, assim, depois da morte do Gilson, eu passei uma fase... O que eu passei lá atrás não se compara ao que eu passei no luto. Sim. Porque aí eu entendi e eu falo para as pessoas que não há nada pior do que a morte. Ainda que seja a morte de um justo, né? Que as pessoas falam assim, mas Deus, a morte do justo, né? Ele tá com Deus. Eu falo, eu sei que ele tá com Deus, mas a gente é egoísta, né? E assim, eu não quer, né? Agora não a gente não quer e a separar agora. E assim, foram meses, assim, muito difíceis, sabe? E na hora que eu enterrei o Gilson, eu enterrei todas as versões da Ana Lúcia, sabe? Assim, e eu falei para Deus, Senhor, qual é o meu propósito? Eu falei, sabe? Que durante toda a minha vida eu nunca tinha dito isso para Deus. E assim, e eu passei um período muito assim, de ficar eu fiquei dentro de casa, eu me isolei. Aí eu me isolei, assim, eu não queria falar com ninguém. Eu continuei na igreja da minha mãe, só que eu fui mais um mês, mais ou menos, e eu falei, mãe, eu não tô conseguindo ir na igreja, porque eu sentava no mesmo lugar que eu e ele sentavam. E aí minha mãe falou, então procura outra, minha filha, Deus não tá na placa. Eu falei, realmente, mãe. E aí, assim, eu procurei outra igreja, né, e aí foi onde eu encontrei a Casa do Aba, que é uma igreja parecida com a Igreja Batista. Não, igreja, nossa, muito abençoada. Você tá agora, eu tô agora, a Casa do Aba, do pastor Tel. E eu fui lá no primeiro culto e eu falei, nossa, eu vou ficar aqui, né? Eu gostei. Sentiu bem. Senti, e assim, eu precisava, né? Eu precisava sair, não tinha como. Sim. Eu falei, mãe, eu não dou conta. Lá na igreja eu casei com ele. A gente ia pro culto junto, sentava no mesmo lugar. Eu falei, eu preciso. E aí eu fui pra Casa do Aba, né? E passei um período assim... Eu falo que foi Deus e eu. Né? Nessa época, assim, meus filhos que cuidou de mim. Aí eu falo que, assim, lá na infância, quando eu cuidei deles, agora eles adolescentes, né? A minha filha adulta, e eles vinham e falavam assim, mãe, você precisa levantar. Eu falava, gente, eu não consigo. E, assim, eu lembro um dia que a gente viajou, né? Eu fui para a casa da minha filha, ela mora em Uberlândia. E eles me levou para o shopping, tinha 4 meses, eu acho. E, assim, eu vi que eles tentavam fazer Sim. tudo, né? Aí minha filha falava assim, mãe, lembra de onde Deus te tirou? E aí, assim, o dia que ela falou isso, eu olhei para ela e falei assim, eu lembro. Ela falou, então, mãe, o Gilson tá com Deus, você precisa continuar. E aí ela falou assim, mãe, você tem uma missão, você tem que descobrir qual é a sua missão, né? E aí, eu passei, né, assim, foi uma fase muito, muito difícil, que eu não entendia, né? Eu falo assim, Deus, por que que os ruins ficam? Eu falo, por que que os ruins ficam, né? E os Porque bons a gente pensa muitas coisas, né? A gente pensa, a gente é ser humano, né? E assim, meu filho de 17 anos, nessa época, eu falo que ele foi meu pai. Meu filho cuidou, a minha filha de 11, né? Tinha dia que eu não tinha força para fazer comida e eles faziam, levavam para mim. Mãe, vamos sair. Eu saía com eles, né? E Deus foi me curando, sabe? Assim, foi um processo difícil, teve coisas jurídicas para mexer e, sabe, toda aquela coisa. E um dia eu falei para Deus, o Senhor sabe o que faz, né? Eu não quis ficar questionando mais, né? Falei, realmente o Senhor sabe o que faz. Sim. E um dia eu estava numa crise de ansiedade, né? Porque eu falo que é inevitável. E eu vi um vídeo de humor no Instagram e eu abri a minha câmera, eu falei, eu vou dublar esse vídeo, acho que eu dou conta. E aí eu postei, né? Um vídeo simples de humor, um humor saudável. Sim. E as pessoas gostou e assim, me fez bem também, né? Eu falei, eu acho que eu vou voltar a postar.
Aí voltei a postar, e aí nessa época já as mulheres começaram a me procurar, falaram, nossa, que bom que você voltou, porque eu sempre estava lá na internet, Sim. eu sempre colocava um versículo, né? Eu nunca deixei assim de indiretamente de pregar, eu falo. Sempre colocava um versículo, e nesse período do luto eu não colocava, né, nada, eu aparecia às vezes chorando lá, e aí quando eu comecei a postar, elas, nossa, que bom que você voltou, e aí veio, né, as palavras assim. E aí eu fui passando, sabe, todo esse processo, assim, foi 1 ano e pouco já, né? E agora, recente, né, eu conheci o Adriano, seu namorado, eu falo que Deus, eu falo que Deus surpreende, né? Porque, assim, eu sofri muito, a minha bagagem, ela é, né, pesada. Pesada, muita E, história. assim, eu não queria mais ninguém na minha vida, né? E um belo dia, eu passando pela rua, o Adriano já era meu seguidor, né, do Instagram. E aí a gente se viu e a gente começou a conversar, né? E assim, deu muito certo, né? Ele tá na igreja comigo, né? Meus filhos gostam muito dele, Que bênção. né? A gente vai se casar o ano que vem. Olha só. E as pessoas, assim, me atacaram, né? Nossa, mas de novo, eu falo, gente, a minha vida ela é guiada por Deus, Sim. né? E eu fiquei viúva, eu falo isso para as pessoas, eu fiquei viúva, eu não tive culpa. Os meus 2 últimos casamentos, eu errei, sim, eu fiz escolhas erradas, eu paguei pelos meus erros, né? Eu falo que eu paguei 20 anos pelos meus erros, depois Deus me resgatou e eu fiquei viúva. E assim, Deus, ele me deu a chance de recomeçar, né? Sim. E aí eu falei com Deus, eu falei assim, Deus, hoje eu tô no fundo do poço, porque eu tava, né, o luto recente, mas eu falei, eu preciso de alguma coisa que honre o nome do Senhor, né, que mostre que o Senhor é Deus, não que eu preciso provar para as pessoas que o Senhor é Deus, mas as pessoas precisam saber. E eu quero justiça, porque eu nunca tinha feito essa oração, né? E ele sempre me atacando, sabe? Ele nunca me ajudou. A pensão ele paga do jeito que ele quer. Ele que estipulou o valor e ele paga. Eu nunca fui atrás. Eu sempre criei meus filhos com muita garra. Nunca deixei faltar nada. Deus nunca deixou faltar nada para eles. Mas eu falei que Deus precisa de justiça. E foi quando eu conheci o outro canal no YouTube, onde eu contei minha história. No período do luto, lá é um canal de mulheres que sobreviveram a esse tipo de relacionamento. Divórcio, abuso, ameaça de morte. E eu assistia os vídeos, né? Sim. E aí eu fiz essa oração e eu esqueci. Quando foi em março, eu falei, eu acho que eu vou contar a minha história, né? Eu tava no meu quarto, eu falei, acho que eu vou contar. Aí eu pensei, nossa, mas minha história é tão pesada. Só foi, eu vou fazer a inscrição, né? Lá também a gente faz. E fiz a inscrição e esqueci. Aí passou março, abril, maio, junho, demorou, né? Eu já estava começando a namorar com o Adriano, né? Deus colocou ele na minha vida. Quando o pessoal do canal me chamou, falou, olha, você vai contar a sua história? Lá é pelo Google Meet, né? Por vídeo chamada. Aí eu contei para o Adriano, eu falei, Adriano, eu não vou. Ele disse, não, você vai. Você vai, a sua história ela é muito bonita. Eu falei, onde que tem beleza? Ele falou... Aí ele falou para mim, né? Deus usou ele para falar comigo. Ele falou, a sua história pode salvar vidas. Isso. Né? Na hora eu pensei, falei, nossa, mas um pastor... falei, eu vou. E aí marcamos a gravação, né? E eu falei com Deus também, falei, Senhor, se for isso que o Senhor vai usar para fazer justiça na minha vida, para mostrar que é possível recomeçar, então que dê tudo certo. E fizemos a gravação e o vídeo foi ao ar, né? E com 1 mês já tinha 500 mil de visualizações. Impactou, né? Impactou, porque foi uma história assim, né? E na primeira semana, assim, as mulheres elas veio, né? Mulheres que ainda estão casadas com pastores, que estão passando a mesma situação. Mulheres que estavam casadas com pastores que viveram essa situação. Todo tipo de... Eu recebi mensagem da Alemanha, da África, e aí foi uma coisa muito assim... Nos primeiros dias eu falei pro Adriano, eu falei, meu Deus, eu vou surtar. Ele falou, não, mas Deus está usando isso para te honrar. Então Deus usou ele tanto para falar comigo, assim, para me dar força, né? E aí um dia eu falando com Deus, eu falei, Senhor, é isso que o Senhor quer de mim? E aí foi como se Deus falasse assim, você vai dar voz às mulheres que sofrem. Sim. E aí elas começaram a me falar assim, você tem canal no YouTube? Meu canal estava parado, né? Falei, tem. Ela falou, conta outra parte da sua história. E eu gravei o vídeo. Eu lembro que no dia que eu gravei, eu me emocionei muito. E aí
coloquei lá, deu 90 e tantas mil visualizações. Sim. E eu gravei a parte do Gilson, né? Como ele entrou na minha vida. Falei do Adriano. E elas vieram assim, falou assim, olha, teve até uma que me marcou um comentário essa semana. Ela falou assim, eu ia suicidar quando eu achei seu vídeo no YouTube. Nossa. E aí, assim, eu li o comentário dela, me emocionou muito, porque eu falei, meu Deus. Ela falou assim, alcançou, olha, né? Eu estou num relacionamento muito difícil e eu vi a sua história e eu vi que é possível recomeçar. Sim. E aí foi onde eu falei com Deus, assim, eu falei assim, então é isso que o Senhor quer de mim, né? Isso. E assim, eu falo que Deus trabalha em propósitos, né? E hoje eu dou voz à história delas, né? Eu tenho um canal onde eu conto histórias. Que é de outras pessoas. De outras pessoas, e eu interpreto a história delas, né? E tudo isso vai fazer 2 meses, né? Tudo isso. Aí as minhas seguidoras falaram assim, vai lá no Crente Podcast. E eu falei, gente, calma. E elas ficou, né? Aí eu pensei, mas lá, eu falei assim, gente, vai demorar eles me chamar. E eu fiz a inscrição e foi assim, rápido. E eu falei, meu Deus, o dia que chamou, ainda falei pro Adriano, eu falei assim, eles me chamou, e agora? Ele falou assim, a gente vai. E aí elas falaram assim, né? Vai lá contar, porque lá é um povo de Deus, assim, você vai dar voz e vai alcançar outras mulheres. Isso. E assim, tem 2 meses, sabe, que tá assim, o meu direct, ele tá cheio de mensagem. Eu continuo fazendo humor, né? Sim, eu falo que assim, através... No Instagram, né? No Instagram, a gente continua fazendo humor, né? O Adriano grava comigo, ele gosta. Eu vi lá. É blogueiro. É muito bom. Lá na cidade, a gente é o único casal que faz, né, vídeo de humor. A gente é o único casal que faz, assim, nossos filhos se divertem. É muito bom, né? Um humor bem, né? Através do humor, pesado. A gente acaba... Não nada muito pesado, bom. E a gente acaba levando uma mensagem, né? Para as pessoas. Casais, né? Como não ser no relacionamento. Então, assim... E é até bom para aqueles que ainda vão casar, né? Exatamente. Tá na fase de noivado. Exatamente. E hoje eu falo assim para as mulheres que passou por relacionamento e tem medo de recomeçar, que é possível recomeçar. Sim. Que Deus, ele dá oportunidades, né? A gente... não ligar para julgamento, né? As pessoas pensam em muito julgar, né? Exatamente, né? E aí hoje, assim, no meu direct, ele tá lotado de mensagens. As histórias têm uma fila grande de espera, assim, porque chegou muita história. Algumas eu comecei a ler, eu nem consegui, de tão pesadas que são. Meu Deus. Sabe? E são crentes, Senhor? Crentes. Meu Deus. 90% crentes. Olha só. A história que eu contei na semana passada é de um casal de diácono e obreira. São crentes, ainda estão casados há 22 anos e ele traiu ela com as irmãs dela. E continuam fazendo a obra. E assim, e ela me mandou a história, né? Eu não julguei ela, não julgo, mas eu contei lá e eu falei, gente... E assim, são histórias muito... A de amanhã é um pastor também, uma ex-esposa de pastor. Passou uma coisa muito parecida comigo, mas ela foi presa. Então, assim... Viveu coisa bem... São histórias, assim, que eu falo, meu Deus, o que o senhor quer que eu faça com isso? Eu entendi que Deus quer que eu dê voz. Sim. Né? Com certeza. Eu dê voz ao grito delas, né? E homens também. Tem homens... Não é só mulher, né? Homens também. Homens também que estão dentro de igrejas também, estão com mulheres narcisistas e não sabem como sair. Ou que saíram e têm medo de voltar a se relacionar. Isso. E também tem medo, assim, de perder o cargo. Isso. Ou as pessoas falar mal, né? Ele ser humilhado, né? Isso aí. E aí, então, assim, eu falo que Deus sabe o que faz, né? E aí eu estou aí, Deus... foi preparando tudo, né? Alinhado a isso, eu criei uma mentoria também, né? Eu orei a Deus e Deus me deu esse direcionamento, porque elas me pediram, né, Ana Lúcia? Sim. A gente quer saber como que faz. Eu falei, gente, é Deus. Né? E assim, achei engraçado minha seguidora, porque eu respondo todo mundo. Sim. Esses dias eu tinha umas 500 mensagens no direct, eu respondo. Tem umas que falam, você me respondeu? Eu falo, oi, respondi. E elas, como que faz para passar, assim, 3 casamentos? E, né, lógico que o último foi uma tragédia, mas e como que você consegue sorrir de novo? E tá em outro relacionamento e, assim, essa vontade de viver, eu falo, é Deus. É Deus que dá força. Deus, ele é Deus de recomeço, né? Eu falo que na Bíblia a gente tem vários exemplos, né? José recomeçou de escravo a governador, né? Jacó
recomeçou. Então a gente tem. É um Deus de cura. É um Deus de cura. Um novo, né? Exatamente. Né? Meu Deus. E é isso. E hoje você está feliz. Hoje eu estou restaurada, curada, firme em Deus.